tentar desativar os sons, os ruídos que podem acontecer, tá? Vou tentar fazer milagre, mas eu vou tentar ver depois o que está dando esse problema aqui de conflito entre o computador e o celular, mas se não vier ao caso agora, depois a gente resolve. Bom, vamos lá. Bom, excelente quinta-feira, boa noite para todos vocês. Dentro dessa matéria que eu acho importantíssima, né, cada vez mais importante, mais necessária, a gente começou a falar na semana passada, e na semana passada a gente fez principalmente uma conceituação da diferença entre dado e informação e como tudo isso vai gerar conhecimento. Eu nem vou ficar entrando naqueles detalhes, gente, de isso vai virar sabedoria, inteligência e tal, não é essa a questão. O principal, e aí eu estou falando assim com muita atenção, é vocês saberem definir quando que o dado, que o dado é bruto e que ele não tem utilidade, na verdade o dado está lá, como que a gente transforma isso em informação e como que esse arcabouço, esse manancial de informações vai gerar, junto com outras experiências, tanto de vocês quanto aprendizados, habilidades, treinamentos, vai gerar o que a gente chama de conhecimento. Então, nós somos frutos de um processo de uma série de dados que foram processados, que viraram uma série infinitas, né, informações, a depender do motivo, do objetivo, do que a gente tinha em mente, e como que tudo isso criou a base do que a gente chama de conhecimento pessoal de cada um. Então, vocês são o que são por uma série de informações que foram acumuladas ao longo de toda a existência de vocês. Seja no bairro onde moram, na família, nos aprendizados, nos trabalhos, tudo isso, né? Na faculdade, então tudo isso vai virando um processo, e o principal agora é a gente saber como que a gente então começa a gerir esse chamado conhecimento. Em especial, né, gente, óbvio, né, então por mais que seja um processo pessoal, o nosso foco também e principalmente é em relação às empresas. Então, como é que as empresas vão gerir todo o conhecimento adquirido, né? O erro é um aprendizado? Então, se ele é um aprendizado, o que eu tenho que tirar de proveito do meu erro? Onde eu errei, como eu errei, por que eu errei, o que fazer para evitar esse erro, né? Então, tudo isso vai sedimentando o chamado conhecimento de cada instituição, de cada organismo, e, ao mesmo tempo, você saber gerenciar isso é a grande, e repito, e aí vou falar com bastante ênfase isso, é a grande dificuldade de hoje em dia. Nem todas as empresas sabem tirar proveito de todo o conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos, tá, gente? Então, por isso que eu acho extremamente importante vocês fazerem essa disciplina, principalmente porque no processo de tomada de decisão, e eu falo isso quase que toda aula, não se enganem, vocês serão contratados, ou depois da colação, depois da formatura, vocês vão ser chamados à responsabilidade das tomadas de decisão. E para tomar toda e qualquer decisão, a gestão do conhecimento é extremamente vital, né, porque você já vai saber, por experiências adquiridas, o que fazer ou o que não fazer, e, né, dividindo essa disciplina com a gestão do conhecimento, tem a chamada tecnologia da informação, que vai corroborar e contribuir principalmente para essa questão da tomada de decisão de vocês a partir de agora. Então, não só usando o conhecimento, mas como buscar e processar e utilizar as informações que aí estão em proveito da minha empresa, como diferencial competitivo, como um atributo a ser explorado aí perante a concorrência, tá? Então, resumidamente, é um curso que diz para todo mundo como passar a ser empresa, errar menos, ou procurar acertar mais, principalmente nesse momento em que tudo está caótico, tudo está confuso, né? Nesse mundo que a gente se encontra aí, tá? Então, essencialmente esse que é o objetivo dessa disciplina. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Sim, senhor. Eu sempre vou ficar falando, gente. Vocês podem fazer, não, você fala isso muito, claro. Algumas coisas têm que ser muito faladas, tá, gente? Principalmente para chamar a vocês a realidade dessa necessidade de vocês
ou pelo menos vocês saberem que vocês vão ser contratados, né, dentro da função que vocês estão buscando, do emprego que vocês estão buscando. Não se engane, o ensino superior vai contribuir, ele contribui para isso, decisivamente, mas não se enganem na realidade de onde vocês estão ou de onde vocês podem vir a estar. Vocês vão ser contratados prioritariamente para tomar decisão, né? E a melhor forma de acertar é exatamente sabendo como trabalhar isso. Então, na aula passada, gente, rapidamente, eu só falei sobre a questão do calendário, e aí vou só repetir para quem faltou, só essa lâmina que eu vou repetir, das datas principais em relação à nossa disciplina, tá? Então, dia 8 de abril é a nossa primeira prova oficial, até o dia 17 eu lanço nota. No dia 19 a 23 de abril nós vamos ter as semanas de palestras. Vocês, a turma de vocês aqui vão realizar a prova de avaliação de proficiência. Vai ser na semana de 17 a 21 de maio, não sei ainda o dia, provavelmente deve ser no dia da disciplina, tá? Então, assim que a gente confirmar, a gente reforça essa informação aqui. No dia 27 de maio, a segunda provinha, a segunda avaliação oficial, lanço nota até o dia 5 de junho. Para quem faltou alguma prova, precisou, a segunda chamada vai ser dia 14 ou 15 de junho, e para quem precisar, 17 e 18 de junho, nosso exame final, tá? Então é muito corrido, mas dentro dessa dinâmica, por isso a importância de vocês estarem usando plenamente o AVA, de realizando lá as atividades, mais os exercícios e todo esse processo. Bom, lembrando o nosso principal combinado, né? Eu, toda quinta-feira, às 18 horas, hoje foi 18h15, tá, gente? Eu acessei para ver quem foi que não acessou o AVA ainda. Quem não acessou? Stephanie. Steph, você não acessou por quê? Eu não acessei, professor, porque a minha grade foi confirmada essa semana. E aí você ainda não conseguiu acesso, é isso? Não, agora eu já estou com acesso. Bacana. Tá. Mas foi confirmada, foi na segunda-feira. Legal. E aí você não Mas acessou. aí eu vou acessar o portal. Aí você sabe que eu tô cutucado de professor. E aí você não acessou nem na terça, nem na quarta. Claro, não teve tempo, a correria danada, né? Não, mas eu vou acessar. Bacana. Mas olha só, eu adoro sinceridade, tá, gente? É isso mesmo. Olha, não acessei. Ok. Lembrando, gente, vocês devem acessar toda semana, porque a frequência de vocês e parte dos pontos que eu vou falar agora depende exclusivamente desse processo de vocês acessarem o AVA. Então, quem não acessar vai ficar prejudicado aí nesse processo. Ok? É isso? Tranquilos? Bom, então vamos lá. Lembrando, tá, gente, nós vamos ter agora 1.000 pontos para serem distribuídos nessa primeira atividade, que aí eu vou dividir a pontuação com a frequência de vocês e o acesso do portal toda semana, mais as atividades que eu estou passando em toda a aula, tá? Hoje nós teremos mais uma. Legal? Tudo bem? Então, eu já vou até... Eu estou falando de acessar o AVA, tá, gente? Mas eu ainda não consigo incluir lá o material. Parece que eles vão normalizar até amanhã para mim. De qualquer forma, o primeiro slide, somente o primeiro, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp, tá? Por causa dessa dificuldade do sistema. Lá vai ter, no final, no último slide, vai ter a lâmina referente à atividade 1. Na verdade, foram 2 atividades semana passada. Quem quiser fazer ainda, eu dou mais uma semana de prazo, tá legal? Quem não fez ainda a semana passada, quem está sendo enturmado agora, podem fazer a atividade que está lá e eu ainda aceito ela até a quinta-feira que vem. Combinado? Quanto a isso? Vou fazer ela então, vou enviar para o senhor, porque eu não estava presente na última aula, problema no AVA também. Bacana, a ideia é essa, tá, Breno? Então, para quem estava com esse processo de enturmação, que acontece, tá, gente? Aí não, é óbvio, isso ainda tem essa situação. Então, vocês podem fazer ainda, quem quiser, para me entregar até na quinta-feira que vem. Combinado? Aí vocês me entregam essa que ficou para trás a semana passada e a de hoje até quinta-feira da semana passada. Ok, Breno? Tranquilo? Tranquilo, Steph? Pode ser, gente? Os demais que não fizeram? Ok, então. Bacana? Bom, vamos prosseguir então, gente. Atividade eu já enviei, professor. Enviei hoje. Hoje? Que horas que foi, Stephanie?
Eu enviei, eu acho que era umas 5h30, se eu não me engano. Da tarde? Uhum. No meu e-mail pessoal, eu enviei para você. Porque 5h30 de manhã, se fosse 5h30 da manhã, eu teria visto, tá? Não, foi 5h30 da tarde. Beleza, então é porque eu não vi ainda. Então, beleza, eu vou verificar lá. Bacana, muito bem. Tá bom, então. Tá? Mais alguém? Eu enviei a minha no final da última aula, professor. O senhor chegou a receber? Eu vi logo, assim, tem uns que avisaram assim, exatamente, gente. Quem puder, aproveita o próprio dia. Às vezes vai ter matéria. Hoje é de hoje, por exemplo, ela é muito mais leve do que as demais. Então, quem quiser aproveitar o tempo de hoje para já fazer atividade, aproveita que já vai estar fresco o conteúdo, fica mais fácil, inclusive, de processar. Legal? Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum problema? Informação sobre a atividade? Eu também já encaminhei a minha, tá, Rodrigo? Mandei, era umas 5 horas também, por aí. Da manhã? Não, da tarde. Então é isso. Gente, eu estou brincando da manhã, quem está aí é porque eu estou com TCC. Acha que não, assim, mas eu, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, estou lendo TCC e mandando para os alunos. Às vezes eu acordo, perco o sono, né? Não que eu seja insone, tá? Mas aí às vezes eu perco o sono, eu acordo e falo, quer saber, eu vou ficar lendo TCC. E aí, às vezes, eu costumo ver alguns e-mails e já processo, tá? Então, não tem essa questão de horário, não. Claro, dentro do possível, eu vou tentar ser uma pessoa normal, não vou ficar ali entrando, né? Senão a minha família até briga comigo aqui também, tá legal? Mas dito isso, vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar na lâmina específica do que nós vamos começar hoje aqui. E hoje, na nossa aulinha 2, vocês estão conseguindo visualizar o material, gente? Tá ok? Tá, né? O slide? Tá beleza, né? Sim. Tá bacana. Vocês estão me vendo aí também? De vez em quando eu apareço aí, olha. Vocês estão conseguindo me visualizar? Não. Pô, Sim. a beleza está sendo desperdiçada? Não, né? Vocês estão me vendo aqui, né? Então, Não, de tá vez dando em só quando... para ver só a tela da matéria só. Olha, que pena, gente. Olha, meu Deus. Depois vocês podem fixar o meu áudio aí, que de repente vocês me veem aí, né? Vocês veem a beleza daqui, tá? Mas tudo bem, brincadeira. De vez em quando eu vou chamar a atenção, né, destacando algumas frases, eu feito algumas coisas com um vídeo, tá, gente? Até uma forma de chamar a atenção para algum ponto específico da matéria. Então, vamos lá. Dando prosseguimento ao... deixa eu, antes disso, só incorporar aqui, gente, só essas duas lâminas aqui, ó. Peraí, que eu acho que vai ficar melhor toda a aula. Eu gosto de colocar isso, porque aí fica bacana para a gente trabalhar esse conteúdo. Vocês estão conseguindo visualizar? O slide está ok? Não estou conseguindo visualizar, não, pessoal. Não, Então deve ter saído. sumiu o slide. Deixa eu visualizar de novo aqui, ver se vai... Agora está ok, não é isso? Agora sim. Agora tá ok. Então vamos lá, pessoal. Então, dando prosseguimento, a gente já viu na aula passada, seção 1.1, dados, informação, conhecimento e inteligência. Tem parte da matéria, gente, que ela é desnecessária. É uma crítica, eu sou muito crítico, tá, gente? Vocês vão perceber isso ao longo, né? Uma crítica no sentido construtivo, tá? Então, tem autores de livros que eles, às vezes, enchem uma língua ensaiada desnecessária, ou fazem abordagens que poderiam ter um viés um pouco mais orientado para a disciplina. O meu papel aqui como professor é exatamente alertar para isso. Dentro do possível, eu complemento com informações que vão levar vocês para um processo mais voltado para aquilo que realmente é importante e necessário nessa disciplina, tá? Então, na aula passada, entrou uma parte lá muito romanceada sobre inteligência, sobre sabedoria, que ok, é bacana, é um ponto de vista de um dos autores que a gente viu, mas no dia a dia, gente, na prática, o principal mesmo é dado, informação, conhecimento, tá? E como que a inteligência vai vir desses vários atributos de eficiência e eficácia, como a gente explicou na aula passada, tá legal? Depois vocês podem ver lá, o link vai estar baixado lá no ar, vocês podem acompanhar a aula depois, não só com a aula gravada, mas também com o material que eu já vou... Esse material específico da aula 1.1 eu vou apresentar para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Devido a esse problema do AVA aí que está comigo lá e tudo mais, tá? Então, na aula passada a gente viu isso e hoje, né, nós vamos ver a questão das dimensões da qualidade da informação. Não que essa matéria não seja desnecessária, ela é extremamente bacana e tal, mas ela é muito simplória.
porque nós vamos trabalhar muito a questão de como classificar, né, dentro de um viés de entender a qualificação da informação, como que eu posso ter um conjunto de dimensões que vão me nortear sobre o que fazer com as informações. Então, resumindo, quais são os cuidados que eu preciso saber, né, de algum dado ou um dado processado que virou informação, que eu preciso saber que é importante para o meu negócio, para a minha empresa. Então, é isso. E da forma como está no livro, gente, no livro-texto, está muito mal dada, está muito mal trabalhada. Então, eu tentei melhorar aqui. Então, o slide, não que o slide seja mais importante que o livro, tá? Mas esse slide, especificamente dessa disciplina, desse capítulo, ele ficou melhor do que o livro. Tá legal? Entenderam isso, gente? Ou seja, não que eu esteja dizendo que o slide é mais importante, tá ok? Mas eu complementei com algumas informações que no livro ficou a desejar. Mas, paciência, o que importa é a gente corrigir o rumo aqui e tudo mais. Então, hoje nós vamos ver dimensões da qualidade e vou pular aqui para a gente ver exatamente isso. E eu fiz uma introdução que nem no livro tá, repetindo inclusive esse gráficozinho que eu coloquei lá na aula passada. Então, para destacar, gente, todas as decisões, então atenção a isso, todas as decisões são baseadas ou devem ser baseadas num conjunto de informações que está, né, disponível ou que tem que estar disponível no processo dessa tomada de decisão. Então, quando vocês estiverem na empresa, quase todo mundo aqui, se eu não me engano, é engenharia de produção, se tiver alguém que não seja, me fala depois quais são os cursos, né? Então, num processo de engenharia de produção, que eu estou precisando trabalhar uma série de questões das atividades, dos vários setups, questões inerentes à linha de produção propriamente dita, algumas decisões vão ter que se fazer imediatamente, né? E como é que eu vou tomar essas decisões? Baseadas principalmente na relação ou no conjunto de informações que eu vou ter que ter no momento da tomada. Então, por mais que a gente tenha experiência, e aí eu não estou de forma alguma desmerecendo a experiência de vocês, gente. Então, por mais que eu tenha uma série de questões nesse sentido, alguns processos, e experiência conta muito, mas alguns processos vocês vão ter que ter informações precisas, seguras, colhidas, né, para aquela decisão, para aquele momento, para aquela situação que está acontecendo. Então, isso é de vital importância para o seu negócio, para a produção que você estiver fazendo acontecer, tá? Então, todo esse processo, né, a decisão final, então aí já de forma bem clara, ela vai depender das características que essa informação teve depois do input, né? E aí, olhando esse gráficozinho aí, vamos lembrar o que são os inputs aí, olha, são os dados, então aí à minha esquerda, são os dados que estão entrando, né, que eu estou recebendo, que eu estou colhendo, que eu estou buscando, que eu estou indo atrás, qualquer que seja a forma, mas são dados que estão sendo processados, lidos, trabalhados, internalizados, e esses dados processados vão virar informação com o output, com a saída necessária para a aplicação que eu estou querendo, tá? Então, lembrando sempre isso, gente. E aí eu vou frisar aqui. Toda informação é o dado processado. Então, para eu ter informações acertadas, eu tenho que ter dados muito bem trabalhados, dados muito bem processados. Então, não dá para ficar buscando qualquer tipo de dado. O refinamento desse dado é que vai garantir uma boa informação e, por sua vez, uma boa tomada de decisão, tá? Então, informação com qualidade insuficiente não produzirá uma decisão adequada, nem acertada. Então, cuidado. A gente está cansado de receber aí, né, uma série de dados. A forma como eu vou trabalhar esses dados, né, vai gerar informações precisas ou não. Vou dar um exemplo bem prático. Muitos de vocês devem receber uma série de notícias e informações via WhatsApp. Estou certo? Seja meme, seja brincadeira, seja informação, Sim, tá certo. o ato, eu ouvi falar, hoje saiu isso, hoje eu acompanhei isso aqui. Então, todo mundo recebe isso o tempo todo. Tudo isso que vocês receberam, gente, é dado. É dado. Na hora que você leu,
viu, interagiu, clicou, tal, você processou aquele dado e ele virou uma informação. Ok até aqui, gente, no raciocínio, tranquilo? Se você for passar essa informação para frente, né? Vejam bem, você vai passar essa informação, porque é um dado que foi processado, você se torna responsável pela informação que você passou, ok? Então, se você manda uma informação e depois alguém vira e fala assim, olha, o que você mandou é fake news, não existe, não procede, alguém inventou isso, você foi responsável pelo erro divulgado, passado, transferido. Tá claro aí, gente? Na verdade, o erro é até seu. Ah, mas eu recebi. Você recebeu um dado. Cabe a você, então, saber o que fazer com esse dado. Verificar a fonte, ver se é adequado, ver se eu posso passar ou não, ver se é verdadeiro ou não. Agora, uma vez que você passou, isso virou informação e é você que é o responsável pela informação. Então, informação com qualidade insuficiente, a gente recebe inúmeras, tá, gente? Não vão produzir decisões nem juízos de valor adequados. Então, é muito fácil manipular, a gente tem visto muito essa questão da fake news, que a gente é muito fácil manipular as pessoas com um monte de informação errada. E muitos de vocês aqui, falando assim, abertamente, francamente, muitos de vocês se deixam levar, e a gente vai ver hoje, até nas dimensões da qualidade, a importância disso, muitos de vocês se deixam levar, né, pelo tipo de informação ou dado que receberam, apenas porque vocês confiam em quem passou para vocês. Não estou dizendo que isso está errado, mas cada vez mais no mundo de hoje é necessário vocês terem uma dimensão clara da responsabilidade da informação que você passa. E aí, eu costumo sempre falar isso para os alunos de ensino superior, né? Vocês estão num processo agora, gente, que vocês são formadores de opinião. Parece brincadeira, quando vocês passaram no vestibular, até a tia, a vovó de vocês passaram a respeitar vocês mais, porque vocês agora são do ensino superior. Colega de bairro, os pais de vocês passaram a ter uma valorização, que até vocês não tinham nem conta disso, nem conhecimento, pelo simples fato de estar fazendo uma faculdade. O upgrade que vocês tiveram aí, né, ele já credencia vocês a serem formadores de opinião na família de vocês. Então, vocês não podem e não devem mais, pela condição de alunos de ensino superior, gente, só para vocês terem ideia, 9% da população brasileira tem ensino superior. Vocês estão fazendo parte desse número. É muito pouco. Então, isso aumenta a importância de vocês, porque na hora que vocês estiverem ali com a propriedade que diz respeito a vocês, que estão estudando, estão todo dia, né, aprimorando o conhecimento, vocês não podem mais ser responsáveis por informações equivocadas, por fake news ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós que trabalhamos muito com informação, além de ser professor e o professor trabalha muito com esse processo de partilhar informação, eu trabalho na área de sistema de informações e ciência de dados, que aumenta ainda mais a responsabilidade. E aí, gente, é papel chato mesmo, aquela coisa do tipo assim, recebeu, verificar a fonte, se é verdade, devolver para quem mandou, olha, o que você mandou aqui não procede, está aqui uma informação. Eu mordi esses 2 últimos dias, recebi um monte de WhatsApp mostrando um texto da Unimed falando que nas próximas 2 semanas vai ter um aumento absurdo aí do pico e tudo mais. Não sei se vocês viram esse WhatsApp aí, né, gente? E é tão interessante que eu já no olhar atento eu vi lá, Unimed de Cataguases. Eu falei, opa, já tem ali Cataguases, já tem algo errado. E aí a pessoa está mostrando, nós estamos no começo de março dizendo que nos dias, na segunda e terceira semana de abril, nós vamos estar no pico. Então, para quem é minimamente bem entendido da Covid, gente, o grau de infecção e tudo mais se dá de 5 a 14 dias. Então, as próximas 2 semanas de março, e não lá no meio de abril, é que nós vamos ter aí o pico absurdo aí da infecção na região metropolitana de Belo Horizonte. E essa Unimed Cataguases, na verdade, é uma fake news de alguém que usou aí uma logomarca lá da região e postou isso, tá? Então, olha o cuidado. Por mais que a informação seja até interessante, para chamar a atenção do cuidado, ela é uma informação inverídica. Então, olha o cuidado
que nós precisamos ter, né, o tempo todo em consciência quanto a isso. Algum de vocês recebeu esse WhatsApp só para saber se chegaram a ver qual que é ou não? Ninguém, né? Eu recebi essa informação, não. Não, tá. Eu também não vou passar para vocês. Vocês vão ficar na vontade, porque ela é falsa. Como um processo de chamamento de atenção, até por causa do que está falando, e até tudo bem. Mas só para vocês saberem como é que é. Então vai muito do meio, tá, gente? Tem gente que é mais vai partilhar ou não, alguns recebem, outros não, mas olha o cuidado daí, tá? Então, informação com qualidade insuficiente, né? E aí a gente vai ver as dimensões do que a gente vai entender como qualidade insuficiente, não produzirá decisões adequadas, vão induzir ao erro e vão provocar uma série de catástrofes na empresa, no resultado financeiro, numa série de questões. Então, vocês que trabalham em engenharia de produção, independente da área ou na área que vocês estão almejando, cuidado, dependendo do cargo, da responsabilidade, as decisões de vocês vão ter que ser acertadíssimas, tá? Vocês não vão ter espaço, dependendo do negócio, do segmento, vocês não vão ter espaço para erro. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, a qualidade da informação, então essa qualidade que a gente busca, gente, só pode ser avaliada por quem a consome. A gente vai entender isso. E só terá qualidade se quem a consome a considerar como apropriada para as necessidades em curso. Quer dizer o quê? Está dizendo, gente, que a informação e a qualidade que eu vou atribuir a essa informação vai ser para a informação que eu estou buscando, que eu estou consumindo, então que eu estou indo atrás. Essa qualificação só vai ser apropriada de acordo com aquilo que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma receita aí de bolo, que eu nunca fiz. Então, vocês vão buscar informação para essa receita. Vocês vão buscar dado que vai transformar em informação. Vocês vão pegar a receita na internet. Na hora que você estiver lá lendo a receita, que é um dado bruto, e está processando essa receita, então ela está virando informação para vocês, né? A qualidade dessa receita, dessa informação, ela só vai fazer sentido de acordo com a prática que você está buscando para atender a sua necessidade, que é fazer aquele bolo. Então, olha como que a informação ela tem essa dinâmica interessante. Ela só vai servir para quem está buscando. E isso muda radicalmente a forma como eu vou entender informação. Porque ela pode ser importante para alguns, ela pode não ser, ela pode ser completamente desnecessária para outros. Então, cada vez mais na função e no trabalho de vocês, e aí a segunda atividade que eu passei na semana passada, dizer respeito para vocês buscarem dado e informação dentro de algo relacionado ao negócio de vocês. Por quê? Por que ao negócio de vocês? Porque a forma como você vai ver o dado que virou informação só vai dizer respeito quando você está completamente envolvido ou tem necessidades com aquele dado, com aquela informação, tá? Portanto, gente, e aí para resumir essa lâmina aí, a natureza da avaliação da qualidade, a forma como eu vou identificar a importância e qualificar essa informação, ela é subjetiva, ela é de cada um, ela é do segmento, ela é do negócio, tá? Você pode até ter um grupo de 5 pessoas lá no seu ambiente de trabalho que tem a mesma visão da informação, porque a informação que está lá ela é partilhada por vocês dentro do negócio de vocês. Porém, quem está fora, o cliente, o fornecedor, pode não ter essa mesma dimensão. Então, olha como que a informação ela é importante, mas ela vai levar em conta muito esse caráter subjetivo. E aí, o Sorge, né, de acordo isso aí já no livro, ele vai apresentar 2 entendimentos sobre essa qualidade da informação, né? A primeira é que a informação como algo desenvolvido e obtido. E quando ele coloca isso, ele está chamando a atenção para a natureza dessa informação no seu aspecto objetivo. Então, eu tenho uma informação que está ali, criada, desenvolvida e obtida objetivamente. Daqui a pouco vou dar um exemplo para ilustrar, tá? E, ao mesmo tempo, já logo embaixo, eu vou ter informações que são vinculadas às pessoas que estão buscando essa informação, né? Então, vai levar em conta o aspecto subjetivo dessa mesma informação. Vou dar um exemplo interessante para ilustrar aqui. Aí, vou até ligar o vídeo aqui.
Vocês já viram aquelas maquininhas de café? Já, gente? Aquelas maquininhas que você coloca uma moeda e escolhe lá vários tipos de café. Já? Vocês já viram? Alguém não viu? Ela é muito, muito comum isso. Vocês já viram isso, né ou não? Já sim. Já vi. Tranquilo. Eu estou pegando um exemplo que eu estou tentando ilustrar, tá, gente? Pode ser a maquininha de snacks, como é que chama? De lanchinho, de batatinha, qualquer que seja o processo. Essas máquinas de self-atendimento. Você vai lá, põe a moeda e busca o que você quer. Ok? Só para vocês entenderem quando eu falo. Essa máquina tem informações nela? Sim. Acredito que Tem sim. sim. Tem sim, professor. Sim, perfeito, gente, isso mesmo. Ela está cheia de informação, né? Você está vendo visualmente os produtos lá, ou se não dá para ver visualmente, no caso da máquina do café, você está vendo lá o letreiro dizendo, né, o que tem ali a máquina tem, com os valores. Então, olha só a quantidade de informação que tem. E, ao mesmo tempo, você tem ainda luzinhas para dizer o que está ativo, o que não está, o que tem, o que não tem, dependendo do tipo de máquina. Mas é uma máquina que está lotada de informações. As informações que estão lá, por exemplo, olha, eu vou pegar lá um exemplo, eu vou colocar a moeda que está lá escrito café moca, logo embaixo tem cappuccino, logo depois tem chocolate quente. O que é isso? Informações objetivas. Elas não estão levando em conta o que eu quero ou o que eu não quero. Tá claro, hein, gente? São informações dizendo o seguinte, olha, essa máquina tem 3 tipos de produtos diferentes. Tem moca, tem cappuccino e tem chocolate quente. Entenderam quando eu chamo, então, de informação objetiva? Ela tem um objetivo que é dizer para que serve determinado procedimento. Ok aí, gente? Ok? Quando eu escolho o que eu quero, que eu vou apertar a tecla, eu coloquei a moeda e vou apertar a tecla, essa informação vai ter o aspecto subjetivo. Ok isso? Então, resumindo, eu tenho informações que estão lá paradas, seja lá na estação do BH Bus, seja na porta do Mineirão, seja na rua, seja dentro do shopping, qualquer que seja o local. Eu tenho uma máquina cheia de informações objetivamente apresentadas lá. Ok, olha, tem uma máquina, ali tem uma série de produtos, tem os valores, coloquei a moeda. Na hora que eu aperto a tecla, aí teve o aspecto subjetivo dessa informação. Eu escolhi o que eu quero receber. Ok? Eu estou dando um exemplo só para ilustrar como que a informação ela é objetiva e ela é subjetiva ao mesmo tempo. Ok? Lembrando, informação é dado trabalhado. Então, eu já passei pelo processo do dado. Ok, gente? Então as informações, quando eu trabalhei, elas vão ter um caráter objetivo, é aquilo que está ali, e a forma como eu vou interagir. Então, a gente está chamando a atenção porque nesse processo de qualificação da informação, o tempo todo eu vou ter uma série de informações em que elas vão ser objetivas, mas ao mesmo tempo subjetivas. Por quê? É a forma como eu vou interagir com essa informação que está dada, ok? Por exemplo, outro exemplo que só para pontuar, muitos de vocês nas empresas devem ter lá o cadastro de clientes, ok? Essa listagem, esse cadastro de clientes, na verdade, o que é? É uma informação que objetiva um propósito dentro da sua empresa, ok? Está lá. Eu tenho lá objetivamente uma série de clientes que compraram na última semana, no último mês, no último trimestre, qualquer que seja, e aí está lá essa listagem. Quando eu clico nela para poder ter algum uso, eu quero saber quantas pessoas compraram aço para o tipo de aço CA50, por exemplo. Eu quero saber quais foram as quantidades nos últimos 3 meses. E aí você clica e aí você vai filtrar essa informação, ou se já não tiver uma tabela pronta, em que vai ter lá, se já não tiver um comando pronto que vai facilitar isso, em que você vai ter lá uma série de informações, assim, olha, quem foram as pessoas que compraram o aço CA50 nos últimos 3 meses, a quantidade e o valor pago. Pronto. Por quê? Aí o que eu vou fazer com essa informação? Estou precisando desovar aqui um estoque que está carregado, deixa eu fazer uma promoção para os meus clientes principais, os que mais gastaram, porque eu sei que são pessoas que às vezes têm uma demanda maior e que tendo um valor, às vezes uma promoção interessante, vão comprar, vão ser os primeiros a comprar como uma forma aí de me ajudar nessa questão de estoque. Então, olha como que eu estou utilizando uma informação objetiva,
estou colocando um caráter subjetivo na mesma informação com um fim, com um propósito específico aí, tá? Ok, pessoal? Então, para analisar e medir, então, essas, né, todo e qualquer processo da qualidade da informação, eu tenho que levar em conta, então, não só esses aspectos objetivos e subjetivos, então, só para deixar bem claro que toda informação ela é objetiva e subjetiva, mas eu tenho que levar em conta o que a gente chama de características da informação ou as dimensões da qualidade da informação, que é o título do nosso capítulo. Quase sempre, gente, vocês vão ver como características da informação, tá? Mas o nome pomposo é esse aí mesmo, está negritado, dimensões da qualidade da informação. E são 15 essas dimensões, de acordo com esses dois aí, autores aí, Wang e Li Wang, né, que são dois que trabalharam esse propósito em cima do SWORD que trabalha esse conteúdo aí. Foi o primeiro a trazer, tá? Via de regra, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar várias dessas dimensões aí, mas o principal é vocês saberem que toda e qualquer informação tem abrangência, integridade, acurácia, né, que é a questão da veracidade, a gente vai ver isso daqui a pouco, a confidencialidade ou privacidade, disponibilidade, atualidade, ineditismo, é o que a gente vai chamar de raridade, aliás, o termo mais comum é a raridade, a contextualização, precisão, confiabilidade, originalidade. Ué, mas originalidade não é a mesma coisa de ineditismo? Não, a gente vai ver daqui a pouco. Existência, pertinência ou agregação de valor, identidade e audiência, né? Ah, mas é isso tudo? Isso tudo. Então, olha para vocês verem, gente, e aí já chamando a atenção, como que informação é um negócio tão valioso e tão complexo que eu tenho, não é uma ou duas dimensões ou características, são 15. E essas 15 conseguem abarcar ou consolidar praticamente tudo aquilo que a gente vai lidar com informação. Então, eu vou ter informação que é atual, eu vou ter informação que vai estar disponível ou não, eu vou ter a mesma informação que está disponível ou não, ela às vezes vai estar contextualizada, ela às vezes vai estar precisa ou não. Então, olha como que é interessante eu trabalhar todo esse processo aí, né, nessa dinâmica específica dessas dimensões voltadas para a questão da qualidade da informação. Então, de novo, o dado deixou de ser dado, virou informação, e à medida que eu vou utilizando essa informação objetivamente e mais ricamente ainda, subjetivamente, eu ainda tenho que levar em conta 15 dimensões dessa qualidade. Legal? Prosseguindo, então, pessoal, vamos lá. Isso não está no livro, no material, mas eu fiz esse resuminho aí, coloquei para vocês aí, tá, gente? Por que eu pus esse resuminho? Porque, além das 15, eu ainda consigo classificá-las em 4 categorias, tá? Eu vou ter a categoria intrínseca, é aquilo que é próprio do dado mesmo, aquilo que é da informação mesmo, tá ok? Então, eu vou ter lá a minha categoria intrínseca, em que essas 4 dimensões, acuracidade, objetividade, credibilidade e reputação, entra nessas características do dado propriamente dito, isso faz parte do dado, é intrínseco ao dado. Eu vou ter uma categoria que eu chamo de acessibilidade, então tem a ver com a questão do acesso e a segurança a esses dados. Uma parte de contextualização ou contextual, a categoria que a gente chama de contextual, que vai dizer mesmo desse processo de relevância, valor agregado, a temporalidade, integridade, tudo isso de acordo com o contexto em que esse dado ou essa informação estão inseridos, e ao mesmo tempo a sua representação ou o seu caráter representacional, tá, gente? Da forma como a informação é apresentada, a questão de que ela leva em conta uma série de atributos. Então, eu coloquei isso aí como uma forma de complementar o que faltou no livro texto lá. Legal? Então, vamos lá. E a gente vai ver no 1 a 1, fiquem à vontade. E aqui, gente, cabe mais uma crítica minha ao livro. Os exemplos que o autor utilizou são péssimos. Alguns são ótimos, mas a maioria é péssima. Eu acho que teve preguiça ali na hora de fazer o material. Mas aí, dentro do possível, eu vou colocando alguns exemplos mais atuais, ou mais, não é nem questão de atual, mas mais próximos da ideia propriamente dita e daquilo que é interessante a gente destacar.
E em cada um desses itens eu coloquei uma pergunta em negrito que também não está no livro-texto, mas é um tipo de informação que ajuda vocês a entenderem melhor essa qualidade dessa informação. Então vamos ver lá, olha, abrangência. Refere-se à quantidade de informação, atenção, no tamanho certo e de modo satisfatório, considerando-se as necessidades dos usuários. Isso quer dizer o quê, gente? Aí eu vou pegar a pergunta que eu coloquei ali, olha. A informação que o meu público-alvo necessita está completa? E somente ela, ou seja, somente ela, sem excesso, sem nenhum ruído, sem nada que atrapalhe a interpretação dela. Então, olha o cuidado que eu estou tendo com a informação. Olha, eu estou passando para o meu cliente, para o meu funcionário, para o meu patrão, aquilo que realmente interessa, nem mais nem menos. Então, olha a abrangência. A minha informação, cada vez mais, ela tem que ser abrangente. Ela não pode gerar dúvidas, ela tem que estar em si mesma, nela mesma, todo o processo que consiga, né, trabalhar, resumir e dar a ideia do que se trata aquela informação. Então, ela tem que ser abrangente, tá, gente? Então, alguns exemplos, sei lá, empresa de fretamento, para saber qual é o melhor ônibus, aí tem umas coisas que são bobas demais, né? Mas, só para vocês saberem, né? E aí eu vou pegar um exemplo aí. Na hora que eu vou definir uma sala de aula para a turma do 6º e 9º período, estou juntando duas turmas do 6º e 9º período de engenharia de produção. Aí eu preciso ter uma informação abrangente. Olha, quantos alunos eu terei, né, para nessa turma que eu estou fazendo uma junção? Eu tenho sala suficiente para esse total de alunos? Então, olha como que a minha informação ela tem que ser abrangente, para não ter dúvida, né? E ela tem que abranger exatamente, olha, ao juntar duas turmas, eu estou trabalhando a ideia clara de que a sala que eu estou colocando, a informação que eu estou colocando ali da sala tal, e aí naquele aplicativo que o pessoal no semestre já colocou, aparece isso, tem que estar clara, né, plenamente claro como é que é esse processo aí de se vai comportar ou não os alunos. Então, olha como que a informação ela passa a ter um rigor de ser abrangente. Nem mais nem menos, não pode gerar dúvida, tem que estar direto ali, tá? Com relação à integridade, é quando uma informação sofre qualquer alteração ou atualização não autorizada. Então, ela deixa de ser íntegra. E isso é um elemento cuidadoso, uma característica cuidadosa da informação, gente, porque quando eu trabalho com dados e informação, ela tem que ser íntegra, ela não pode estar manipulada, ela não pode estar alterada. Eu peguei uma informação, ela tem que estar concreta, séria. Informação é informação, ela já foi processada. Então, ela tem que estar na íntegra, inteira, né? Não pode estar corrompida nem adulterada. Então, a perguntinha que está lá no fundo, olha, a informação, né, que eu estou apresentando, ela está íntegra, está inteira, está corrompida ou foi adulterada, né? Por quê? Dependendo da situação, você vai ter que passar a informação com essa propriedade de integridade, né? Você vai ter que verificar se na fonte houve uma manipulação ou não, né? Volta e meia a gente vê aí, aconteceu nos Estados Unidos agora nesse pleito eleitoral, e você vê o nosso atual presidente falando algumas vezes sobre isso, né? A votação eletrônica, ela induz ao erro porque você não tem comprovação ou ela é fraudada. Olha o cuidado de um presidente da República que foi eleito por esse processo, está apresentando ali, gente, né? Essa informação que ele passa, ou o resultado da urna que sai, as informações que saíram no resultado da urna, íntegra, está correto ou foi adulterada essa eleição, por exemplo? Eles levantaram dúvidas, por exemplo, na questão lá dos Estados Unidos, e o presidente atual tem feito essa provocação aí, né? Então, olha que interessante, e aí até eu fico rindo, porque na hora que a pessoa apresenta isso, é mais um cuidado de quem for trabalhar com esse tipo de informação tem que ter para evitar que todo e qualquer dado seja corrompido ou adulterado, por exemplo, tá? Ok? Gente, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Ok? Vou passando aqui. A acurácia, eu não estou nem lendo alguns exemplos não, tá, gente? Às vezes vou direto naquilo que fica mais pertinente aqui para ilustrar, tá? A acurácia ou veracidade é quando eu pego a informação e eu legitimo ou valido essa informação. A acurácia é um termo interessante em que eu vou ter o cuidado de verificar, né, se determinada informação ela está ali correta ou não, em que eu vou ver assim,
se tudo aquilo que eu fui buscar para essa informação foi verificado, avaliado, se está certo, se não tem erro nem nada. Vou dar um exemplo. Eu vou verificar num processo de vendas, e aí eu tenho o meu sisteminha, e o meu sisteminha está dizendo assim, olha, eu estou vendendo aqui 20 lápis, 20 canetas azuis, vamos pegar a caneta azul, estou vendendo 20 canetas azuis, e aí para um cliente, né, específico, e aí no meu sistema está dizendo que está sobrando 80. A pergunta é, né, essa informação que eu gerei, olha, o meu sistema está dizendo que agora tem 80, de fato vai ter 80 lá no meu estoque? O que vocês acham? Eu acho que se o sistema for bem alimentado, pode ser que tenha realmente, mas para ter essa precisão dessa quantidade, ele precisa ser atualizado, sei lá, ter um período trimestralmente, semanalmente. Professor, normalmente esse tipo de informação a gente faz no fechamento do mês, né? A gente verifica o estoque real com o estoque físico, né? Com o estoque de dados. Vocês dois que deram exemplo, vocês já trabalharam com estoque? Já. Já? Costuma dar falha? Ô, maravilha! Costuma. Então, olha só que bacana. Aí eu estou fazendo de propósito, tá, gente? Porque olha só, a fala tanto da Carol quanto do Breno é perfeita, é isso mesmo, gente. Se eu tenho um sistema bem alimentado, o que eu estou fazendo? Eu estou dando a acurácia. Eu fui lá, contei item por item, eu mesmo lancei, eu tenho garantia de dizer que é aquilo ali. Claro, se for só eu de funcionário que estou dando baixa no estoque na hora que eu vendo, eu consigo até dizer que sou eu mesmo. Claro, não, eu tenho as 80 lá mesmo, fui eu que contei, tá? Agora, depende de uma série de fatores. De quem lançou, às vezes a pessoa lança errado, um sistema que trafalhou, alguém que não contou direito. Então, olha só que interessante. E isso também, professor, acontece, tipo assim, no caso, o meu exemplo é que eu lido com um almoxarifado também. Eu sou responsável. Isso acontece muito porque tem equipe, o meu pessoal do almoxarifado, da obra em si, eles não do almoxarifado não trabalha final de semana, mas tem gente da obra que trabalha. Então, o encarregado, a gente tem as requisições, né? O encarregado vai, pega, trabalha final de semana, preenche a requisição, deixa lá. Mas só que se perde, né? Então, toda vez que eu tenho esse problema, toda vez que tem o trabalho final de semana, eu tenho que recontar todo o meu estoque, reformular o meu pedido, que eu faço pedido de 15 em 15 dias. Olha que loucura, né? Olha o retrabalho que você tem para uma coisa que final de semana não tem dono, né? Eu falo assim, não tem dono entre aspas, né? Porque como vira terra de ninguém, todo mundo entra, mexe, pega, tira, põe fora do lugar, devolve, né, equivocadamente, né, atrapalha o seu controle, concorda? Se ninguém mexesse, fosse uma sala lacrada, você poderia chegar na segunda-feira e dizer exatamente o que tem, porque na sexta-feira você entregou aquilo ali adequado. Percebe como é que é complicado isso? Mas a acurácia é isso, gente. Vai ter situações e momentos que você vai ter que trabalhar com dados extremamente acurados, validados, né, verificados exatamente para garantir que aquilo ali. Então, agora imagina isso, gente, num processo em que você vira e fala assim, olha, eu preciso comprar peças que levam em torno de 6 meses para ficar pronta. Quantos que eu tenho no estoque? Olha só como que é um tipo de informação que não pode ter furo. Estou dando um exemplo aqui grosseiro, tá? Mas dependendo da informação que você for trabalhar, ou do negócio que você for trabalhar, você vai ter que trabalhar com um grau de acuracidade, e em alguns momentos é isso. Agora, claro, essa qualidade da acurácia é você que dá de acordo com aquilo que essa informação vai representar dentro do contexto que você está utilizando ali. Então, eu só estou dando só para ilustrar, mas perfeita experiência de vocês aí, porque é exatamente isso. E o que vocês vão ter de informação que está incompleta, que não é 100%, gente, é absurdo, tá? Vocês vão ter muito disso, e cada vez mais o nosso papel é minimizar isso. Vamos lá. Confidencialidade ou privacidade, né? Então, o manuseio de informações durante o processo de gestão do conhecimento, né, e tal, e aí todo, né, e da informação faz com que a confidencialidade de informações sobre pessoas, processos e outros seja crítica. A gente fala crítica, é aquele cuidado que eu tenho que ter de garantir que determinadas informações, né, são
privadas, em que não vai ficar aí caindo no oba-oba, que é um processo de confidencialidade. Por exemplo, quem vai trabalhar com pesquisa, em que você vai colocar lá um formulário, que você vai coletar informação, ou até internamente dentro da empresa, às vezes o pessoal fala assim, olha, eu vou garantir que os dados de quem respondeu não sejam divulgados, né? Por quê? Que é questão da confidencialidade, para permitir que a pessoa possa falar abertamente sobre aquilo. Então, você tem que garantir que algumas informações elas sejam confidenciais ou, de acordo com a pergunta que eu coloquei aí, a informação que está sendo acessada é acessada somente por quem de direito ou é um oba-oba geral? Por quê, gente? Vai ter situações em que você vai ter que tomar cuidado com o tipo de informação que você está coletando, que elas dizem respeito a um pessoal mais executivo ou mais estratégico da empresa. Então, nem todo mundo vai poder ter acesso a uma informação. E aí você tem que garantir, por exemplo, que algumas confidencialidades, né, sejam garantidas. Então, olha o cuidado aí, tá? Via de regra, às vezes, quando você tem lá, quer ver um exemplo? Você vai lá no RH e você manda a lista de quem vai ser demitido no mês que vem, né? E às vezes você está trabalhando do lado das pessoas, então você tem que ter um processo de confidencialidade ali, até para não atrapalhar, não criar um clima complicado, né? Se essa informação não for garantida a sua confidencialidade, tá? Então, só para vocês verem como que algumas questões têm que ser muito bem trabalhadas aí nesse sentido, tá? A disponibilidade é quando a informação deve estar disponível para quem tem direito, né? A gente fala no meio, no canal apropriado. Então, a pergunta é, a informação é facilmente acessada por quem de direito? Então, quem tem acesso ou não a determinado tipo de informação? Ela está disponível para todo mundo, né? E aí inclui o setor estratégico, operacional e o tático, ou somente para quem é operacional, ou somente para quem é o presidente, o executivo, os diretores, por exemplo. Então, para quem que é essa informação? Então, algumas vezes vocês vão ter que classificar algum tipo de informação. Olha, disponível para setores tais, não é disponível para outros setores, tá? E ela é interessante porque, por exemplo, olha, acabei de fazer uma venda, e aí eu sei que se eu estou fazendo uma venda lá na ponta, que vai afetar todo o meu processo produtivo. E aí afeta o meu processo produtivo, eu tenho que ter uma informação que seja disponível para o meu fornecedor, que vai me dar matéria-prima, para todas as minhas etapas de produção, as equipes, as etapas de produção, para o meu setor de vendas, para o meu setor de marketing, que vai divulgar ou não, porque é um tipo de informação que eu preciso saber claramente. Olha, vou produzir mais ou não vou produzir mais? Então, que tipo de coisa que eu tenho que saber? Então, algumas informações têm que estar disponíveis para todo mundo, outras informações para algum público específico, dependendo da estratégia dessa informação, tá? A atualização, gente, com o tempo, toda e qualquer informação tende a se desatualizar, tá? Ou essa expressão bonitinha, se desvincular da realidade que estão representando. Então, para aumentar essa qualidade, é necessário que algumas atualizações sejam feitas frequentemente. Esse exemplo que vocês deram aí, por exemplo, do estoque, pode ser uma, né? O estoque pode ter uma questão de acurácia, mas ao mesmo tempo tem que passar por um processo de atualização. Olha, essa informação que eu contei do meu estoque, ela está acurada, está certinha, e ela foi atualizada hoje, quinta-feira, por exemplo. Então, você tem ali todo um processo de acordo com a necessidade da informação, né, gente? Não é para todo mundo, em que ela constantemente é gerada, atualizada, leva em conta uma série de intervalos de tempo em que você precisa ali para poder ficar atualizando ou contextualizando com mais propriedade, tá? Então, determinadas informações você tem que estar sabendo trabalhar mesmo assim, olha, eu, por exemplo, estava cuidando recentemente de uma pesquisa em que leva em conta todas as pessoas da região metropolitana e o deslocamento que elas fazem ao longo do dia. Então, por exemplo, quantas pessoas saem de Neves por dia para ir buscar saúde em Belo Horizonte? Não agora em período de pandemia, tá, gente? Que tudo alterou. Mas aí, por exemplo, né, se eu tenho lá que há 10 anos atrás, aliás, há 20 anos atrás, 30 mil pessoas, 14 mil pessoas saíam para buscar saúde, né? Todo dia de Neves, na região metropolitana, ou em Belo Horizonte, ou em Santa Luzia, ou qualquer outro lugar, se eu tenho essa ou Sete Lagoas, qualquer que seja o local, tá? Mas ela saiu para buscar saúde,
Eu sei que há 10 anos atrás estava em 22 mil e que hoje tem 30 mil pessoas que saem por dia, né? Olha só a minha atualização que eu tive que fazer. E aí, o que eu quero com essa informação? Chegar para o poder público e deixar bem claro, olha, o governo, hoje eu já tenho 30 mil pessoas saindo de Neves, ocupando tempo, carro, ônibus, deslocamento, congestionando o trânsito, para buscar algo que poderia ter na região, por exemplo. Então, quando eu tenho informações atualizadas, né, eu consigo ter uma dimensão clara do que eu preciso fazer ou não. Então, seja para atualizar o estoque, seja para atualizar o número de pessoas que frequentam, que buscam, seja para atualizar uma série de questões que voltam de tempo em tempo, você tem que estar atualizando para saber a real necessidade ou dimensão dessa informação, tá? O ineditismo, né, ou a chamada raridade, que a gente chama de raridade da informação. Então, tanto no ambiente interno ou externo à organização, eu tenho ali ultrapassando esse conceito de novidade da informação, eu preciso, às vezes, disponibilizar uma nova informação para saber como que eu vou utilizar essa determinada situação. Por exemplo, a informação que eu estou buscando, ela é de difícil obtenção do ponto de vista? Ela é de difícil acesso? Ela é escassa? Ela é rara ou não? Né? Eu trabalho, às vezes, eu já falei isso na primeira aula, eu trabalho com pesquisa e tudo mais, e eu, por exemplo, de todos os lugares que eu fiz, para essa pesquisa mesmo que eu estava fazendo na região metropolitana, eu tive 2 lugares nos 34 municípios da região metropolitana, eu fui em todos os bairros, gente, em quase todas as ruas das 34 cidades da região metropolitana, e somente 2 lugares eu não consegui acesso, né? Então a informação ali virou quase que inédita, é uma raridade conseguir informação desses 2 lugares, o que torna ela um pouco de raridade da informação. Os 2 lugares eu falo para vocês, um foi o complexo ali, aquele edifício JK, que está ali em plena Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte ali, aquele ali, não sei se você sabe, ali tem quase 5 mil e poucos, quase 6 mil famílias que moram ali, e aí eu não consegui, porque lá tem uma série de regras internas que você não consegue, você não faz nenhum tipo de pesquisa ou informação dentro das dependências do prédio. Depois eu consegui contornar, porque eu coloquei gente, pesquisador, que morava lá dentro mesmo, tá? Mas um lugar que eu não consegui informação de forma alguma foi em Contagem, naquela chamada Estância dos Hibiscos. Então, conseguir dados, nem o IBGE consegue, tá, gente? Só para vocês terem ideia. Conseguir dados de lá tornou algo raro ou escassez de informações. Então, mas lá não precisa escolher informação? Precisa sim. Todo e qualquer lugar precisa você saber quem são, o que faz, como agir, como não agir. Então, olha como que em alguns processos, algumas informações vão ser mais raras pelas dificuldades que podem ter ou não, tá? O exemplo que foi dado aí, não sei se é o melhor exemplo ou não, mas cabe um pouco, né? O uso de plantas medicinais é uma informação rara, ok, né? Mas lembrando, ela fala a obtenção ou não, quando é que ela vai se tornar rara, né? Vai depender muito do uso dessa informação, tá? Então, hoje você já tem uma série de estudos voltados para essa questão das propriedades medicinais. Então, não que você pode não ter a informação como os indígenas já têm, mas ela não quer dizer que ela seja rara. Então, por isso que eu acho que alguns exemplos aqui não casaram bem aí, não, de acordo com o autor, tá, gente? Bom, continuando a questão da contextualização, eu vou colocar aí, então, a informação que eu estou usando, né, ela é atraente ao público-alvo, ela diz respeito a quem quer ouvir ou quem precisa, tá? E aí, só para vocês verem como é que informação é um negócio interessante. Nós estamos em pleno processo, eu vou até ligar a câmera, nós estamos em pleno processo de pandemia, e nesse processo pandêmico que nós estamos, e aí tem aumentado, não sei se vocês perceberam o mapa do Brasil, nós começamos lá com Manaus, Amazonas, já foi para a direita ali, de quem olha para o mapa, Maranhão, Piauí, desceu ali para Fortaleza, do lado esquerdo já veio pela região norte, já caiu para o Mato Grosso, já chegou na região sul, e aí você está ali circulando, né, chegando na região sudeste. Esses casos mais graves da pandemia já chegaram agora, norte de Minas, noroeste, a região leste, Triângulo, sul de Minas e o lado oeste também, você já tem ali. Então, está chegando ali na região
Isso eu estou falando em Minas, mas está chegando na região sudeste também com algumas propriedades. Então, em 2 semanas, vamos ter um colapso aqui em Belo Horizonte, nas 34 cidades da região metropolitana. Já começou já, né? E na hora que você vira e fala assim, o Brasil está perdendo 2.000 pessoas por dia para a Covid-19. Essa informação ela é útil? Atenção à minha pergunta. Essa informação ela é útil? Acho que sim, professor. Acho que para alertar um pouco as pessoas a se prevenir mais. Depende Não da sei. referência que você quer mostrar, pessoal. Ou também aterrorizar Depende, a população, né, professor? Tem depende esses do 2 pontos, depende público-alvo, do não? ponto de vista que você vê. Vamos lá, quem está falando quem falou também foi o Breno? Breno e Edgar. Edgar. E Quem? Eu estou falando que depende do público-alvo, né? Exatamente, gente, olha que interessante. É exatamente isso que eu queria chamar. Não que a Carol não esteja correta, então eu posso usar, aí tem um objetivo da informação, Carol, mas assim, seja para terrorizar, mas para informar mesmo. Mas olha só, essa informação, gente, ela só vai ser contextualizada, só vai ser atraente para quem realmente interessa. Se eu estou dizendo que está piorando, e aí você pega lá casos em Uberlândia que você fecha uma boate que tinha lá, gente, a boate era uma garagem, em que você tinha quase 200 pessoas. A informação é útil para quem? É para que contexto? Ela é atraente para quem? Porque tem gente que está vendo, está recebendo informação que está piorando, que vai morrer mais gente, não vai ter leito hospitalar e não diz respeito a esse tipo de informação. Por quê? Porque as pessoas não se mobilizam para mudar. O que está faltando para essa informação se tornar atraente, então, ou se tornar útil para esse público-alvo, né? Morreu algum parente? Morreu alguém próximo? Perder a mãe, perder o pai? Eu estou falando isso com muita propriedade aqui, gente. Não que eu esteja desejando, mas olha só para vocês verem como que a informação é um negócio tão complicado que para algumas pessoas a Covid não diz respeito em nada, né? A pessoa continua. Eu vejo às vezes assim, eu tenho filhos que estudam em escola e o que tem de pai e mãe possesso porque a escola não voltou, mas não leva em conta que todas as crianças são assintomáticas, você não tem vacina para criança ainda, vocês sabem disso, nenhuma criança ainda foi testada com vacina, não sabe nem o efeito da vacina para criança, e tem gente querendo que as aulas voltem, mas voltar para quê? Para piorar a situação? Então, olha como que a informação ela precisa ser trabalhada dentro de um contexto que diga respeito ao público-alvo. Então, enquanto as pessoas não entenderem, ou não presenciarem, ou não terem noção do que significa a Covid-19, é uma informação vazia. Perceberam o meu ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Entendeu? Quem que falou? Ele está aqui como Lume. Quem que é que falou? É Edgar. Ô, Edgar, mas você entendeu que é exatamente essa questão, igual um pouco do que você apresentou aí. Pois não. Sim, e na verdade, professor, quando, até exemplificando essa questão aí da aula, né, eu acho que, infelizmente, não estão aguentando mais ficar com elas dentro de casa, né? Eu acho que não é nem Sim. questão da preocupação com o ensino. Eu acho que é muito mais essa questão de ficar com elas em casa. Querer ficar livre, né? Alguns pais falam, não aguento mais, eu estou doido para entregar porque eu não aguento. E aí é interessante, isso aí é pessoal, né, gente? É uma opinião pessoal, que os pais são esses que não conseguem ficar com os filhos. É claro, não estou dizendo que então a escola é uma válvula de escape. Ok, para algumas pessoas tem sido isso. Olha a informação que você consegue obter aí do processo. Agora, o fato é, independente de gostar, não gostar, querer criança, não querer, a situação é mais séria, porque o Brasil, aliás, o mundo, mas em especial o Brasil, só não superou a questão da pandemia porque a gente não fez, como deveria ter feito desde o início, um processo de lockdown. Se todo mundo tivesse parado, gente, feito todo um controle e tudo mais, desde o início, a gente já tinha voltado, já não tinha, todo mundo usasse máscara adequadamente, tivesse usando todas as as informações que nós recebemos sobre a questão das profilaxias de como proceder em relação à pandemia, a gente já teria passado por essa fase, o comércio já teria aberto, as escolas já teriam voltado bem mais rápido. Não estou dizendo que não teria segunda onda, terceira onda, mas as coisas já seriam mais fáceis. Então, olha como que a desinformação
ou a falta de contextualização, de entender o que de fato é isso, ter um contexto real, provoca em relação. Lembrando, a informação só diz respeito para quem busca ela, para quem precisa dela, que a gente falou logo na primeira lâmina. Se eu tenho uma informação que não me diz respeito nenhum, ela continua sendo um dado para mim, ela não é mais informação. Então é isso que eu estou chamando a atenção aqui, tá? Veja bem, gente, eu não estou criticando, que eu sei que alguns aqui, a gente precisa trabalhar, ter outros tal. Eu estou falando de outros processos, de outros comportamentos. Por exemplo, agora e nessas próximas 2 semanas não é momento de barzinho, de balada, de sair nem nada. Lamento. Quem é ortodoxo, que faz promessa que toda semana tem que sair para beber uma, ok. Mas não é disso que eu estou falando. Então, não conseguimos ficar uma semana, né? Já ficou um ano, vai fazer um ano dia 16 de março agora. Por que a gente não pode ficar mais uma semana? Então, é um pouco de chamamento de atenção para isso. Então, olha como que é a questão da contextualização. E aí, gente, olha o exemplo que eles usaram no livro, que está um pouco fora, né? Porque vai de acordo, o contexto é de acordo com o interesse que eu dou à informação. Aí você pega lá, alguns acidentes aéreos foram provocados por falha de compreensão do inglês, pois embora seja uma língua universal para a aviação, não é completamente dominada por todos. Primeiro que todo piloto tem que dominar o inglês, então já está equivocado aqui, né? O que pode causar falhas na comunicação, como ocorrido no acidente da KLM e tudo mais. Foi um erro pontualíssimo, mas que não tem nada a ver com a questão do contexto, né? Então não é que a informação não fosse, ela é atraente, ela teve um erro de interpretação, isso é outra questão. Então esse exemplo está meio fora aqui do objetivo, mas tudo bem, meu papel é criticar aqui, por isso que eu estou dando aqui visualmente, né, oralmente, alguns exemplos mais necessários. Por que eu mantive aqui, gente? Porque eu não posso ficar fugindo muito dessa questão do material, mas meu papel é exatamente olha, não está adequado aqui, tá? Vamos lá. A questão da precisão da informação, né? Que parece um pouco a questão da acurácia, mas a acurácia é aquela coisa de você garantir atestar, tá? Da veracidade. Aqui, gente, é o detalhamento necessário, pontual, ideal da informação, né? Para saber claramente assim, olha, o que eu estou utilizando, ou a forma como eu estou apresentando esses dados, essa informação, ela é precisa, né? Ela está suficientemente detalhada, esmiuçada para o pronto uso, né? Então ela está o mais didático possível. Então, quando eu vou colocar um gráfico, eu tenho que ter cuidado para que aquele gráfico ele seja o mais preciso possível, para não gerar dúvida, porque a pior coisa que tem, principalmente na engenharia de produção, tá, gente? Quando você vai ver lá uma série de mapas, de procedimentos, de ferramentas que vocês utilizam, método Kanban, uma série de questões que alguns de vocês já utilizam, aí você vai ter lá, por exemplo, algumas informações que aí a pessoa fica assim, tá, e aí? Né? O que isso quer dizer? Né? Ou seja, então ela não está precisa, ela não está chegando de forma clara a quem de direito ou a quem precisa, tá? Isso é muito comum nas lideranças das empresas, quando o pessoal, às vezes lá, o presidente, mas os diretores, o vice-presidente, todo mundo lá, faz uma reunião, aí tomam as decisões e deliberações, e na hora de passar as informações que foram tomadas, essa informação se perde no meio do caminho. Eu já cansei de ver, gente, na área de produção mesmo, o pessoal toma uma decisão e que a entrega do produto final ou as etapas de produção não levaram em conta uma série de detalhamentos extremamente necessários para o processo. Por quê? Em algum momento a informação se perdeu, ela não chegou com a precisão que o pessoal esperava. Resultado, perda de material, lotes equivocados, prejuízos de milhões, porque você teve um erro ali, não houve um detalhamento, não ficou claro. Ficou claro, às vezes, na cabeça do presidente, dos diretores, mas o linguajar, a forma como a comunicação... E aí, gente, quase 82% das empresas que se quebram hoje no primeiro ano no Brasil, 82% é por erro de comunicação, porque você tem uma ideia que o dono tem, mas que não chega coerentemente, por exemplo, na linha de produção, na linha de montagem, por exemplo. Então, olha os erros aí. Então, a informação tem que ser extremamente precisa, detalhada, esmiuçada, para quem for utilizar, tá? A mesma forma, você vai comprar um produto que não tem um manual, né?
Por quê? Não tiveram a precisão da informação, né? Ainda mais quando você tem que montar algo que chega lá, um manual que não é detalhado, às vezes só tem uma foto. Então, olha como que é complicado isso, gente. Então, as informações hoje, cada vez mais, têm que ser mais precisas. Por quê? Economia de tempo, de energia, né? Um uso mais direcionado. Algumas empresas que gastaram ou que têm esse cuidado de tornar as informações mais precisas têm um nível de satisfação dos clientes maior, tá? Continuando aqui, confiabilidade. E aí eu já vou começar com a pergunta. A fonte e o conteúdo da informação tem credibilidade perante o público-alvo? E aí, gente, a informação confiável é aquela cujos usuários acreditam, independentemente de ser verídica ou não. Então, se eu acredito na pessoa que está dizendo, né, há um processo de confiabilidade ali, né? Não estou dizendo que é a melhor forma de informação, mas ela é um processo. Dependendo da situação, e vocês vão passar por isso, vai ter pessoas que vão dizer o seguinte, olha, pode fazer dessa forma, por uma série de experiências que a pessoa já tem, e que você cegamente confia, né, nessa informação, exatamente pela trajetória dessa pessoa, pela conquista que ela já teve numa série de atributos. Não estou dizendo que é o ideal, tá, gente? Porque vai ter momentos em que você vai precisar, ninguém substituir, vai ter momentos que você vai aprimorar técnicas, ferramentas, práticas, então nem sempre dá para você ficar ali num processo. Agora, a confiabilidade vai muito nessa questão da forma como a pessoa fala ou não. Ela está associada à credibilidade de quem está dizendo essa informação. E aí é interessante, de forma provocativa e longe de mim de misturar política, mas olha só como que é a questão da informação. Se eu pego o atual presidente e viro e falo assim, olha, essa pandemia que está aí é uma gripezinha, teve gente que confiou plenamente nisso. E teve gente que morreu por isso. Então, olha como que é responsabilidade da informação. Eu não vou dizer se ele está certo ou errado, não é esse o papel aqui, tá, gente? Mas olha como que, num cargo público, ou um dono de uma empresa, ou você dono de um setor, você vai ter que ter um cuidado muito claro de como que você está passando essa informação, seja até como pai de família, porque essa informação, para muita gente, ela vai ser confiável pelo simples fato de você estar passando essa informação. Pode ser que dê errado lá na frente. O que vai acontecer? A perda da confiança. Então, olha como que é um processo em que você tem que trabalhar claramente essa questão da fonte, e né, não só de onde que vem essa informação, a fonte, e o conteúdo dessa informação para evitar, por exemplo, essa perda da confiança, tá? O que acontece, ok? A questão da originalidade também está associada à fonte geradora, ou seja, se essa informação é proveniente, né, é uma informação proveniente diretamente da fonte geradora, ou se foi trabalhada, traduzida, copiada, alterada, qualquer que seja do seu conteúdo original. Não que não possa, tá, gente? Mas o que você leva em conta aqui da questão da originalidade é como que ela foi trabalhada, então você vai ter que buscar essa informação e o quanto que ela se afasta da informação da fonte geradora. Vou dar um exemplo bem prático. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, informações de gênero, em que eu vou pegar, por exemplo, assim, olha, o pessoal costuma dizer que tem mais mulheres do que homens em Belo Horizonte, né? Na verdade, é quase o dobro, é quase o triplo. Não, na verdade, em torno de 100 e poucos mil mulheres a mais do que homens. Então, se eu tenho, vamos dar um exemplo, se eu tenho 600 mil homens, eu vou ter 500 mil mulheres, é algo mais ou menos próximo a isso, uma diferença de 100 e poucos mil, né? A informação original vem do IBGE, que foi lá coletar, fez a pesquisa, fez um trabalho e tudo mais. Com o tempo, o que acontece? Várias pessoas vão replicar essa informação, né? E que se eu não tomo um cuidado, eu acabo adulterando o sentido dela. Belo Horizonte tem mais mulheres do que homens, ok. Então está indo de acordo com a originalidade aí dos dados do IBGE. Com o tempo, dependendo, você já deve ter brincado com aquela questão de, como é que chama? Vou lembrar aqui que você faz a roda, telefone sem fio. Vocês já brincaram disso, já, gente? Você fala uma frase,
dependendo da forma como ela vai passando um a um, ela vai chegar completamente adulterada lá. Por quê? A fonte original que gerou a informação passou por uma série de pontes, que cada um às vezes interpreta, tem o caráter social, cultural, questão de informação. Então, hoje, essa informação da questão do gênero em Belo Horizonte, ela é muito adulterada até por questões de machismo. O pessoal tem essa ideia de, tem mais mulher do que homem, Belo Horizonte tem a fama de ter mais mulher, e aí vem, né? Que na verdade não é que tenha muito mais, tem a mais, mas não é o dobro, como alguns já manipularam essa informação e tudo mais. Então, olha como que a informação original, e dependendo da informação, você tem que estar atento à fonte primária. Você vai ter que estar atento a de onde que veio essa informação. Então, quem fez a pesquisa, por exemplo, e não se deixar levar pelas várias correntes ou interpretações ou análises que vão ser feitas, né, ao longo do tempo e que, dependendo do cuidado, pode se perder ou manipular algum tipo de informação aí. A pergunta que está aí, ela está bem interessante. Olha, a informação é original, ou seja, a informação em que se trabalha provém diretamente da fonte geradora ou de algum retransmissor que a traduziu, copiou, editou, realizou alguma outra atividade que possa ter alterado esse conteúdo original. Então, isso é muito cuidado, gente, porque quando vocês forem trabalhar o TCC, alguns de vocês já devem estar lidando com essa questão do TCC, né? Uma das coisas que eles colocam muito é essa questão da originalidade, de você buscar a informação como ela é e trabalhar adequadamente. Então, busquei do autor X, eu tenho que trabalhar aquela ideia do autor X. Então, não dá para alterar dado, não dá para alterar informação, não dá para fazer determinados processos. Eu tenho que tomar cuidado com isso aí, tá? Continuando, a existência. Então, eu vou já começar com a pergunta. Em quantas mentes, locais físicos e virtuais, a informação se encontra disponível? Aonde essa informação existe, né? E aí, gente, é todo um processo da informação que vai estar na posse de pessoas, então ela não é estruturada, pode estar na cabeça de algumas pessoas, ou aquelas que já foram estruturadas, já foram trabalhadas e hoje encontram-se num livro, num manual, numa mídia, num armazenamento na nuvem, qualquer que seja o processo. Então, de onde que vem a existência? Onde que ela está disponível? E aí eu vou chamar a atenção aqui, gente, para essa não estruturada. É muito comum hoje as empresas, alguns de vocês devem conviver com isso no local de trabalho, em que você vai ter lá informações que vão estar na cabeça de determinada pessoa. Vai lá no seu Zé, que é o gerente do pátio, que ele vai te falar tudo isso que você precisa saber. Opa, né? Não estou querendo desmerecer o seu Zé aqui não, tá, gente? Mas empresa séria vai tirar essa informação da cabeça do seu Zé e vai documentá-la, porque um dia nós não teremos o seu Zé, tá? Então, é uma coisa que várias empresas se perdem, e aí você tem todo um retrabalho, perdas absurdas mesmo, porque às vezes quem detinha a informação saiu, morreu, mudou de emprego, foi para o concorrente. Então, você tem que ter esse cuidado de estar sempre documentando de maneira que a existência das informações ela seja disponível de uma forma mais estruturada, mais oficial, em que você coloca ali todas as informações, tá? Isso acontece demais, tá, gente? Dessa questão da existência. Eu já vi, o pessoal até faz piadinha, você tem máquina que estraga, por exemplo, em que você tem a pessoa que sabe, porque tem os macetes de como consertar, né? E se essa pessoa não passar esse macete ou alguma prática, alguma técnica e tal, para alguém, vai se perder com o tempo isso aí. Então, olha o cuidado daí, tá? O outro ponto é que a questão da pertinência ou agregação de valor, né? Em que e aí a questão da pertinência da informação, em que você vai mensurar a capacidade da informação de agregar valor ao público-alvo, auxiliando, né? Não no sentido de desenvolvimento das atividades, né? Então, de auxiliar na produtividade ali, né? Verificando quão importante aquela informação é para o público-alvo no presente. E aí a perguntinha é bem clara. O quanto a informação é importante para agora, nesse processo? Tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando da Covid, mas aqui muito nessa questão de agregar valor, né?
Vamos pegar uma informação interessante, que não é que as pessoas não sabiam, mas ela não era pertinente porque não se agregou valor a isso. O simples fato de usar a máscara adequadamente, ou o simples fato de lavar as mãos adequadamente. De novo, estou usando o mesmo mote aí da questão da pandemia, tá, gente? O simples fato, e é interessantíssimo isso, gente, o simples fato das pessoas passarem a higienizar melhor a mão garantiu aí uma queda no crescimento da infecção logo no começo do ano passado, tá? Logo no começo dela, em pelo menos 72%, ou seja, atrasou em 72% um processo mais grave e tudo mais. Não que agora o pessoal não esteja lavando adequadamente as mãos, então, alguns até perdem o hábito. Ô, Renan, Oi, pois não. deixa eu só fazer um comentário aqui. Dois. Como a falta de informação padece, né? No começo da pandemia, eles estavam informando que a utilização da máscara era só para quem tinha algum sintoma. Possivelmente, se já fosse utilizada a máscara desde o começo, ela não tinha agravado a quantidade que agravou, porque as pessoas já estariam se precavendo antes da necessidade. Perfeito, Breno, exatamente, né? A gente vê isso aí, gente. Vocês no dia a dia, se vocês saírem à rua agora, for para a rua, quantas pessoas estão usando máscara adequadamente? Então, olha o processo de agregação do valor. Muita gente aprendeu a usar máscara, né? Então a grande maioria. Agora, a minoria que não aprende ou que não usa, né, é o que está provocando aí esses casos. Não estou dizendo que a máscara é salvadora, mas a forma, e aí essa questão da agregação de valor, a forma como você aprende, usa a máscara e usa corretamente, ela ajuda sobremaneira nessa questão da infecção. Estou dizendo que ela evita, mas ela cai, né? E aí tem aqueles percentuais, né, gente? 90 e tantos, se os dois tiverem um lugar que duas pessoas estão usando máscara, cai em 95% a chance de pegar. Claro, tem os 5%, mas olha só como que você consegue trabalhar os processos. Então é isso que importa, tá? Então, dentro dessa questão da pertinência, né? Como é que essa informação é importante? Ela foi agregada valor aí, a forma como eu estou dando uso a isso, né? Então, a questão de higienização no começo fez cair, não só da máscara e da higienização correta das mãos, fez cair, na previsão que estava se construindo, caiu em 72%, né? O quadro grave, pelo simples fato de uma informação em que o pessoal agregou a uma importância, se tornou pertinente de acordo com o processo. Isso no dia a dia, gente, é uma série de exemplos que cabem aqui, tá? Então, vai de acordo com como que é importante para o público-alvo, para o meu cliente, para a forma como eu conduzo, né? O que é pertinente. Então, em alguns momentos, e aí como a gente coloca que a informação ela é subjetiva, né? É a forma como eu busco a informação, que eu vou dar importância a ela, né? Cabe a mim, então, tornar essa informação, que às vezes é objetiva, mas tornar ela atrativa do ponto de vista subjetivo mesmo, tornar ela necessária para o meu público-alvo. Então, é criar mesmo mecanismo, é criar uma série de situações, passo a passo, manual, saber como usar, treinar, uma série de coisas para tornar aquela informação necessária para o meu público-alvo. Então, eu vou implantar um sisteminha novo, em que parte dos meus pedidos vai se dar via online, né? É extremamente necessário que a informação que vai chegar para o meu cliente, ela seja o mais pertinente possível, de maneira que ele saiba, e aí mais didática possível, né, gente? De maneira que ele saiba usar aquele sistema, porque isso vai agregar valor, né, no seu processo produtivo. Olha, o meu cliente aprendeu a usar e agora está consolidado aquele conhecimento, então daqui para frente ele vai poder usar plenamente isso. Então, olha, dependendo da situação, você vai ter que ter esse requinte de agregar uma informação para a pessoa que antes nem procurava saber. Pegando o exemplo da eleição lá pelas maquininhas, quando foi implementado o voto eletrônico no Brasil, né, eu lembro que antes o voto você gastava, uma pessoa em média gastava 5 minutos para votar, hoje você gasta segundos. Por quê? Já foi agregado o valor da informação, que é o quê? O uso correto da maquininha. Hoje, até quem vai usar pela primeira vez, já tem uma série de informações que dizem como fazer, já está mais bem trabalhado, já que se criou uma cultura, ou seja, já se agregou valor nesse processo aí, tá?
Continuando aqui, questão da identidade, né? Eu já vou direto na pergunta aí. A denominação da informação é representativa, pertinente e fiel no que tange ao seu conteúdo, né? Então, olha que bacana aí, gente. A identidade da informação está relacionada ao nome que lhe é. Tá ok? Deu uma pausa aqui. Vocês estão conseguindo? Vocês estão me acompanhando? Tá ok? Vamos sim, professor. Para mim tá normal. O meu pique aqui caiu aqui, mas vamos lá, né? Então, a questão da identidade é exatamente essa, gente. A identidade da informação está relacionada ao nome que lhe é atribuído, ou seja, vai interferir diretamente na busca e no acesso pelo público-alvo. Definição de nomes simplifica o reconhecimento das informações existentes e disponíveis em duplicidade na organização. E isso é muito interessante, gente, porque dependendo da forma como você vai catalogar, criar e tudo mais, você tem que usar nomes que sejam comuns, ou sejam de fácil identificação ou identidade por quem for utilizar aquilo ali, tá? Então, por exemplo, muito almoxarifado, você costuma ter isso mesmo, às vezes você vai classificar uma coisa e coloca no nome, que pode até colocar no nome técnico, científico do processo, mas que todo mundo conhece por um outro nome. Então, nesse caso, você pode até colocar o nome correto, mas você pode colocar o nome popular que o pessoal atribui, né? Ou que o pessoal utiliza, porque isso pode provocar uma série de dificuldades e de problemas, tá? Seja em equipamento, seja em ferramental. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, em Belo Horizonte tem um bairro que se chama Floresta. Vocês já ouviram falar? Já sim. Sim, já. Sim. Tranquilo, né, gente? Bairro Floresta, do lado de Santa Teresa, né? O bairro Floresta não existe como nome oficial, né? O nome é outro. A Avenida do Contorno, que a gente chama de Avenida do Contorno, não é esse o nome, ela chama Avenida 17 de Dezembro, né? Mas olha que interessante, o que vale mais? A informação que foi consolidada com o tempo ou a informação oficial dela? Alguns de vocês nem sabiam que a Avenida do Contorno chama 17 de Dezembro, né? Mas todo mundo a conhece, e o próprio nome que é colocado nos registros, nas ruas, na lista telefônica, nos endereços, é a Avenida do Contorno. Por quê? Ela já criou de tal forma que o nome que foi atribuído a ela se tornou mais importante do que o nome oficial, né? O bairro Floresta, por exemplo, o nome oficial dele é Estância Hugo Werneck, né? Que é um bairro que não tem nada a ver o nome com o nome Floresta, né? Por quê? Tinha uma floresta na época e todo mundo, vamos lá na floresta, pegou. Igual a Avenida do Contorno, que é a avenida que contorna a região ali central de Belo Horizonte. Então, olha como que é interessante, como que a informação está lá, mas ela tem que levar em conta a identidade que foi atribuída a ela, porque ela vai se tornar mais importante, né, da forma como as pessoas conhecem, do que, por exemplo, o nome técnico, o nome científico, o nome qualquer que seja o processo, né? Você vai... por exemplo, e é tão legal isso, porque dependendo do lugar que você for, você vai no hortifruti grangeiro ou no sacolão, por exemplo, dependendo do lugar, você vai comprar lá mandioca, algumas pessoas só vão conhecer como aipim, e em alguns lugares só vão conhecer como macaxeira. Então, é a identidade da mesma informação que se atribui, né, no local que está ali, na representatividade que ela faz naquele local. Então, olha como que você tem que ter, inclusive, esse cuidado de usar um nome que seja de comum conhecimento de todo mundo, tá? Audiência, né? Essa dimensão analisa o acesso da informação pelo seu público-alvo, né? Então, como que essa informação está sendo acessada? Qual que é a audiência que eu tenho? Está chegando para essas pessoas ou não, né? E tudo isso eu preciso, gente, porque é isso que vai garantir, por exemplo, saber se claramente as decisões que eu estou tomando ou não vai ter uma audiência eficaz ou não. E é interessante porque, dependendo do que eu vou falar, do que eu vou fazer ou não, de repente eu estou falando para o vazio, né, ou para uma coisa que é tão pouca audiência, tão pouco impacto, que você está perdendo tempo, dinheiro, uma estruturação em algo que não é tão eficaz assim, tá? Então, de novo, a informação está sendo acessada pelo meu público-alvo, está chegando até eles, o pessoal está interagindo e recebendo essa informação adequadamente, né?
Uma forma que aí tem um exemplo que eles colocam lá, por exemplo, uma das formas que aquele programa, esse Big Brother, né, usa e tal, é a questão do número de votação naquela, eu não sei nem como é que chama a etapa, não, gente. É eliminação, né? Então, na hora da eliminação, você tem lá, em que você tem lá X%, né, saiu com X% de votos, ou, né, já teve casos lá de 40 milhões de pessoas votaram, né? Claro, pode ter gente que votou 200 vezes, ok, mas você tem um número interessante que consegue medir a audiência que aquele impacto, que aquela decisão está tendo ou não, né? Recentemente, para vários presidentes do Brasil, quando eles vão falar, por exemplo, eles são alvos de panelada ou de vaia, né? Então você consegue detectar se a audiência está legal ou não, de acordo com a importância que as pessoas dão, ou de acordo com o interesse que as pessoas dão naquilo que a pessoa está falando ou não, ou agindo ou não. Então, muitos do governo, ou das emissoras de televisão, ou das próprias empresas, utilizam essa questão de tentar avaliar qual que é o impacto dessa informação e como que ela está chegando, por exemplo. Tá? Então, esse é um pouco dessa questão da audiência aí. Tá? Bom, falando sobre as 15, né, dimensões da qualidade. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês que eu vou dar aí 1 minuto de reflexão, tá? Como é possível aplicar medidas de qualidade e sucesso em um sistema de informação, tá, gente? Na empresa, uma sistemática de informação nas várias informações que eu tenho dentro da minha empresa, tá? No dia a dia de vocês. Como é possível aplicar medidas de qualidade e sucesso? O que eu preciso ter com relação às informações que ali estão? Então, vocês pensem, não precisa responder quem não quiser, tá? Quem quiser pode chutar também, fiquem à vontade. Como é que eu sei que, para eu ter determinados processos de qualidade e sucesso, o que eu preciso fazer para ter dentro de um sistema de informações, esse processo aí de qualidade e sucesso? Quais medidas eu preciso tomar? Professor, eu posso estar Oi. errada, mas vou chutar. Pode estar certo também. Eu acho que deveria ter esses parâmetros de avaliação. Ok. Deixa eu ver mais o que. Eu acho que... professor, acho que é só isso. Que ao meu ver. Legal. Mas me dê um exemplo de um parâmetro. Por exemplo, assim, eu quero ter certeza que a minha informação está bem trabalhada ou que ela está acertada dentro da minha empresa. Dentro desses parâmetros que você falou, você me diria qual que você acha que é um importante? Essa informação tem que ser como? Professor, pegar informações anteriores ter uma Ok. base, né? Digamos, um banco de dados onde eu possa consultar e criar um critério de comparação. Seja Legal. ele alimentado há 2 anos atrás, 1 ano atrás, mas eu tenho que ter uma base. Bacana. Mais alguém? Você precisa ter acuracidade das informações, né? Certeza daquelas informações. Você deve ter sempre atualizadas as informações, no caso, se for de estoque, alguma coisa, é necessário você manter aí um checklist para isso. É por isso que normalmente as empresas fazem aí os fechamentos todo mês para ver se está batendo, se não está, se as informações estão certas ou não. E eu acho que o essencial de tudo é clareza nas informações. Todos os envolvidos têm que ter ciência de como é feito o processo. Bacana, Breno. Olha só que bacana. É isso mesmo, gente. Olha, então, dentro dessa proposta de aplicar medidas de qualidade, estou na minha empresa, eu quero aplicar medidas de qualidade, eu quero ter sucesso com essas informações. Olha só que interessante, né? Vários procedimentos podem ser feitos, vocês citaram alguns, mas eu destaquei 3 interessantes aí que tem um pouco a ver com o que vocês falaram, né? Com outras palavras, não, mas vocês falaram um pouco disso. Eu tenho que ter segurança nessa informação que eu tenho. Então, seja nesse cadastro antigo, nessa comparação, nessa verificação, nessa acurácia, por exemplo, a qualidade que essa informação chega para mim e a confiabilidade mesmo, ou seja, né, de saber que eu estou trabalhando com dados precisos ou não. Imagina, se a Samsung soubesse que a determinadas informações de um dos fornecedores de bateria que eles tinham lá estava usando materiais
não muito eficazes, não teria arriscado e colocado aquelas explosões que aconteceram. Foi um caso famoso, a gente ficou sabendo, gente, de queimar a imagem e comprometer seriamente toda a produção envolvida em um lançamento deles, né? Porque as informações não estavam tão confiáveis. Então, olha como que lidar com informação é algo que extrapola o ambiente da empresa. Você tem que ir além. Você tem que ir lá no fornecedor do fornecedor. A culpa nem era só do fornecedor, tá, gente? O fornecedor do fornecedor que entregou um dos componentes lá da bateria, colocou um produto que era de péssima qualidade. Caberia ao fornecedor ter verificado, não foi em cima da confiança. E aí, olha como que criou uma bola de neve o processo. Tá? Então, oi, pois não. Tem um exemplo bacana para isso aí que você está falando. A Fiat, ela faz com que todas as empresas terceirizadas tenham certificação e que as terceirizadas que fornecem material para as terceirizadas também tenham certificação. É uma forma de garantir que talvez esse problema não aconteça, para não queimar a imagem da empresa. Olha, bacana isso aí. E é claro, né, Breno, que a própria Fiat deve acompanhar essa certificação, deve ter todo um processo rigoroso. Eles enviam os EQFs, que são responsáveis por essas verificações, né, para acompanhamento, eles dão treinamento também, fazem testes de qualidade assegurada em todos os produtos. Fala para todo mundo o que é o EQF aí. Fala para todo mundo. Fala para todo mundo o que é o EQF. O EQF, no caso, ele é o responsável pelo acompanhamento do processo dentro de uma empresa terceirizada, né? Ele faz toda a especificação de verificação de documentação e de conformidades. Pelo menos era isso lá, né? Não, e é exatamente para saber todo o processo, se está de acordo com os procedimentos e aquilo que se espera, né? Não só nos testes e tudo mais. Agora, olha que interessante, isso que você está falando é esse último tópico aí, das metodologias que cada um vai criar, que a Fiat criou, para saber se aquelas informações que vão virar produtos, né? A informação, no caso, é um produto também, né? Se tudo aquilo que está chegando para mim é segura, de qualidade, é confiável, né? E é aquela coisa mesmo de trabalhar claramente isso para poder o quê? Implementar um processo. Então, olha como que numa empresa eu tenho que ter uma sistemática, um sistema de informação que vai além do meu processo apenas de produzir. E aí vocês vão perceber, futuros engenheiros de produção, que mais do que a produção em si, a informação passou a ser o meu principal ativo, né? Seja na administração, na contábeis, na produção, qualquer que seja a área, a informação hoje ela ocupou e está ocupando um lugar de destaque em todo e qualquer procedimento que eu fizer. Ah, mas eu trabalho com produção. Ok, você trabalha com informação que você está buscando, seja lá no fornecedor, seja no seu cliente, que vai reverter o quê? No processo produtivo em si. Então, olha como que a gente precisa estar atento o tempo todo a essas medidas de qualidade e de sucesso que eu estou buscando, trabalhando principalmente essa qualificação, essa confiança nessa informação que chega, na busca que eu faço de informação, tá? Parabéns, é isso aí mesmo que eu queria ouvir de vocês, tá, gente? E aí, eu coloquei aqui porque está no livro, tá, gente? Mas é uma área que eu não vou nem pedir nem prova, não, mas eu estou só por uma questão de proforma. Que eu não entendi muito, né? Não usa nem muito mais essa questão das relações técnicas, comerciais e psíquicas que o autor quis utilizar. Isso é até um pouco antigo, mas tudo bem, está lá no livro, então só para uma questão de proforma, dentro da continuidade da matéria, o uso dessas dimensões vai acabar trabalhando num processo de nível de qualidade, então vai acabar aprimorando a qualidade dos meus processos em si, né? É cada vez mais fundamental para as organizações, né? E tudo isso vai gerar em função da forma como eu trabalho essas informações ou o caráter que eu dou a essas informações. Então, a gente viu 15 dimensões que se mesclam entre si, algumas se anulam, mas algumas sempre compreendem. Então, às vezes, eu vou ter uma informação que ela leva em conta o contexto, a acurácia, a localização dela. Então, assim, tudo isso vai levar. Então, vai ter determinada informação que leva ali 4, 5, né, qualificações diferentes, algumas, né, levam em conta uma, duas, mas todas têm essa importância. Então, logo, analisar e aprimorar essas dimensões da qualidade, né, da informação, a fim de gerar efetivamente
informações críticas para a organização. Quando a gente fala crítica, aquilo que exige um cuidado maior e necessário, é essencial para essa empresa, para essa indústria, para esse negócio se manter competitivo. Então, hoje, quando eu for concorrer com o meu, for disputar com o meu concorrente o mercado, eu não estou disputando mais a forma como eu entrego o meu produto, mas é a forma como eu trabalho a informação. O que ele faz, o que ele não faz. Vocês já devem ter visto a análise SWOT, acredito eu, vocês já devem ter passado por isso, em que você tem lá quais são as minhas forças e minhas fraquezas perante o concorrente, levando em conta as oportunidades e fraquezas que eu tenho do ponto de vista do ambiente interno e externo do meu negócio, né? E hoje, quando eu vou disputar com o meu concorrente quem vende mais, eu estou disputando nível de informação, eu não estou entregando o produto, porque o produto em si, gente, ele acaba sendo igual. Agora, o que eu faço para tornar o meu produto diferenciado, ou que eu consiga agregar um serviço, um valor ao meu produto, criar uma sensação e uma satisfação, ou, por sua vez, uma fidelização desse meu cliente, tudo isso que vai me fazer vender mais, isso tudo é informação. Então, olha como que a informação, ela começa a ser a moeda da vez de todo e qualquer negócio, tá? Então, temos que estar atentos a isso. Nós vamos ter alguns trabalhos pela frente que vocês vão ter que começar a trabalhar dentro do negócio que vocês já estão fazendo. Vocês vão ter que buscar qual é a principal informação do negócio de vocês, né? Aquilo que vocês têm que ter o maior cuidado, principalmente levando em conta o que o concorrente faz ou não faz. É tão sério isso, gente, que hoje você já tem empresas que ficam por conta de só estar de olho no que o concorrente faz, para saber se você copia, né? Você faz a técnica do benchmarking, por exemplo, que eu vou copiar igual ele faz, ou vou tentar ser melhor do que ele faz em algo que possa ser melhor para o meu cliente. Então, entender o que se passa na cabeça do cliente, principalmente agora, em que as relações sociais mudaram, em que as pessoas estão mais caseiras ou estão mais digitais, em que a pessoa não vai mais na loja experimentar uma roupa, então você vai ter que criar uma forma da pessoa comprar a roupa por onde ela estiver, entregando com uma logística, com uma eficiência maior. Tudo isso é informação, tá? Então, na hora que a gente viu aí, continuando, todas as informações, tem as chamadas interrelações ou interdependências entre as dimensões em cima de 3 tipos de relações. As técnicas são os aspectos objetivos, né, e associados não só a questões físicas ou mecânicas de formato e mídia utilizado, a gente vai ver daqui a pouco. As comerciais, valores, né, oriundos de informação como ativo que pode ser comercializado, quais as vantagens comerciais que eu tenho dessa informação ou dessas qualificações, dessas dimensões qualificadas que eu atribuí ou não, e as chamadas psíquicas que levam em conta, né, como é que o meu cliente ou os agentes envolvidos, os meus funcionários, têm em relação a determinadas informações e como que isso vai afetar o meu processo. E aí eu coloquei, se eu não me engano, esse aqui é do livro, tá, gente? Foi tirado do livro de vocês. Só para vocês verem ali, ó, por exemplo, de acordo com a dimensão da qualidade, vocês vão ter acesso aí, então, de acordo com a dimensão da qualidade, por exemplo, tem lá, quanto maior a existência, né, inversamente a confidencialidade, por exemplo. Então, quanto mais existe um determinado tipo de produto, por exemplo, menos confidencial pode ser o sigilo, o cuidado, a informação desse produto. Então, isso é uma relação inversa que leva em conta o quê? Né? A forma como o meu cliente ou o meu funcionário vai verificar aquilo. Então, se eu tenho um dado que ele é abrangente, ele existe em todo lugar, menos confidencial vai ser essa informação. Então, você tem uma relação psíquica aí. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Quanto maior a existência de uma informação, mais disponível ela está. Então, isso tem uma relação diretamente aí proporcional, né? Aumentou a existência, aumenta a disponibilidade dessa informação, isso do ponto de vista técnico. E vou pegar uma comercial, onde tem aqui, ó. Quanto mais precisa, né, essa informação, esse dado que eu tenho, essa informação que foi trabalhada, né,
ela é diretamente proporcional à confidencialidade que eu vou criar ali, por exemplo. Então, quanto mais específico eu consigo chegar e precisa mais confidencial ela pode se tornar, né, do ponto de vista comercial, ou quanto mais rara ou inédita, né, aí na última linha, é essa informação, né, porque só pouquíssimos é que tem, mais confidencial ela se torna também do ponto de vista comercial. Então, vai ter empresas que vão ter lá uma informação, uma notícia que somente eles têm, então ela é rara, né? E que a confidencialidade dessa raridade vai provocar um sucesso grande aí do ponto de vista comercial, tá? Então eu desenvolvi um produto novo que os outros ainda não copiaram, desenvolvi uma técnica, no celular desenvolvi, por exemplo, o uso de 4 câmeras, 4 lentes, ou algum outro recurso que pode garantir, por exemplo, uma bateria mais durável. Quanto mais rara essa informação, ou seja, quase lugar nenhum tem, pouquíssimas pessoas dominam isso, então se tornou uma informação rara, mais confidencial é esse processo, mais garantia do ponto de vista comercial, de domínio do mercado, vai ser atribuída a esse processo, então garante um sucesso aí a médio, alguns casos até longo prazo, tá, gente? Por quê? Porque você tira uma vantagem comercial aí dessa raridade, tá? Então, é um tipo de relação que não cabe nesse propósito aqui, mas foi interessante colocar para vocês saberem que tem algumas variações aí nessa questão, tá? Vamos voltar, então, aí a gente está encerrando a nossa aulinha do ponto de vista de conteúdo e vou passar para vocês a atividade. Hoje a aula ela foi até um pouco mais curta, apesar do falatório, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, foi uma aula dinâmica, porque a gente trabalhou em uma série de classificações ou qualificações da questão informação, levando em conta essa série de atributos que a gente viu aí e que com os exemplos ficam um pouco mais fáceis. Ok por aqui, pessoal? Alguma dúvida, comentário? Por mim tá ok, pessoal. Algum desabafo, alguma angústia, alguém quer, né? Tranquilo? Tá indo bem, gente? Tá tranquilo? Ou seja, né, por mais que seja um assunto novo, a gente está falando de coisas que, de certa forma, vocês trabalham um pouco ou têm um pouco de noção do que nós estamos dizendo. Concordam? Pode ser, né? Ou seja, não é uma coisa ainda tão complicada. Então, a gente está colocando aos poucos o processo desse cuidado com a informação para a gente chegar na próxima aula, por exemplo, questão da sistema de informação, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos ao nosso exercício da semana, que vocês podem me entregar na quinta-feira que vem. Quem quiser entregar hoje mesmo já pode. Eu já comecei a corrigir aqueles trabalhos, não corrigi todos, porque alguns chegaram nesses últimos dias, outros chegaram hoje, mas aí depois eu já vou começar a lançar as notas, tá, gente? A princípio, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Cada trabalhinho vai valer 500, cada atividade dessa vale 500 pontos. Depois eu vou somar, então essa vai ser a nossa terceira atividade, eu vou somar e aí eu divido por 500. Então, por exemplo, 3 atividades, 1.500 dividido por 3 vai dar lá 500. Oi, Breno. Eu tinha falado que ia deixar refazer a da aula passada. Tem as duas no slide da aula passada? Tem as duas no slide. A primeira é muito simples, é uma questão só de básica de informação, tá? Okay? Ou seja, estou dando 500 pontos quase que de graça aí, tá ok, Breno? Mas aí a segunda e terceira... Um detalhe, tá, gente? Quando eu falo de graça, não tem certo ou errado, não. Eu prefiro que você faça errado, e aí depois nós vamos trabalhar as questões, do que você deixar de fazer. Para quem fizer, cada atividade vale 500 pontos. No final, eu somo 4 atividades de 500, divido por 4. Então, deu 2.000 dividido por 4, vai dar 500 lá. Vocês ficam com um total aí para quem entregar. Tá legal? Só para vocês saberem um pouco dessa divisão. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Atividade 3, vocês vão me enviar de novo por esse e-mail aí, tá, gente? Vocês estão visualizando aí, então, né? Tá. Vocês vão me enviar por esse e-mail. Gente, só peço que coloquem no título assim, ó. Gestão do conhecimento. Pode pôr GC, coloca assim, ó. GC ou trabalho, né? Assim, bem destacado. Porque como eu recebo muita informação nesse e-mail, você colocando ali fica mais fácil. Olha como a gente precisa trabalhar a informação para ela chegar mais pontual, tá? Mas fora isso, tem recebido, eu tenho acompanhado lá, já estou até escriturando de acordo com a listagem que eu já recebi de vocês
parte da turma de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês apresentem para mim, para esse e-mail aí, 2 informações que vocês utilizam no negócio ou na empresa de vocês. Gente, aquilo que vocês entendem por informação. O que é informação? O dado que foi trabalhado virou uma informação. Então, chegou lá para vocês, essas informações que vocês utilizam, né, com muita propriedade no negócio ou na empresa de vocês. Então, eu quero que vocês me apresentem 2. Professor, poderia ser Oi. um apontamento de mão de obra? Como é que é? Oi, cara, não entendi. Como é que é? Poderia ser, essa informação, poderia ser um apontamento de mão de obra? Qualquer uma. É aquilo que você vai entender. Ó, isso é uma informação que eu utilizo no meu negócio. Tudo bem? Ok? Eu quero que a gente comece nesse momento, vocês começarem a trabalhar assim, olha, isso é uma informação, isso eu preciso trabalhar, eu tenho que ter esse cuidado. Então, chega lá, por exemplo, uma planilha de peças para buscar no estoque. Isso é uma informação? O que vocês acham? Ok, é isso que eu quero. Eu trabalho com uma planilha de peças toda semana, chega lá para mim alguma coisa que tem que dar baixa. É uma informação. Então eu quero isso que vocês me apresentem dentro do negócio ou da empresa de vocês, ou no setor onde vocês trabalham, 2 classificações daquilo que vocês entendem como isso é uma informação que eu trabalho com isso, ou que eu uso plenamente no meu serviço. Ok até aqui? Número 1. Ok? Ok. E 2, vocês vão classificar essas 2 informações, né, de acordo com as dimensões que nós apresentamos na aula de hoje, tá? Aí vamos supor, olha, esse tipo de informação leva em conta a acurácia, esse tipo de informação leva em conta o meio onde ela está situada, esse tipo de informação leva em conta precisão. Então eu quero que vocês façam, né, já não precisa ser vai ter informação que pode levar 8 tipos de classificação. Vocês podem classificar uma que vocês classificaram. Eu consigo ver nessa informação que ela precisa de acurácia. Ponto. É isso que eu quero. Ok? Alguma dúvida com relação a essa atividade 3? Não. Tranquilo. Não, professor. Gente, vocês não falam tranquilo, não, que senão eu começo a pesar a mão aqui. Fala assim, eu estou intranquilo, mas não entendi, vou fazer. Não, pessoal, eu não quis dizer que é tranquilo. Não, senão eu vou pedir. Vocês falaram assim, o sentimento foi tranquilo. Legal, entendi. Você fala assim, não, tá tranquilo, eu vou começar a pôr em alemão aqui, vocês vão ter que entregar escrito em alemão para mim, tudo bem? Brincadeira à parte, gente, mas é assim, legal, não tá difícil, mas olha só, então não tem certo ou errado. Rodrigo, eu entendo que isso aqui que eu uso cotidianamente é uma informação. Ok, legal. Então me apresenta 2 daquilo que você entende como é informação para você fazer o seu negócio andar ou atuar na empresa de vocês, ou que é o próprio negócio da empresa de vocês. E aí vocês vão classificar para mim como que está a qualidade dessa informação que chega até vocês, levando em conta essas 15 dimensões que vocês viram aí. Ok? Quem quiser colocar... professor. Oi. Não precisa ser diretamente ligada às últimas informações que nós passamos na última atividade, não, né? Fique à vontade. Se você quiser utilizar, pode. Se você quiser usar aquele trabalho que você fez e quiser classificar, lá tem informação que eu utilizo e aí eu vou classificar aquilo lá como dimensão. Pode também, não tem problema nenhum. Tá legal? Fica a seu critério. Tá? O principal que eu quero aqui, gente, não é nem a informação em si. O principal que eu quero aqui é que vocês consigam enxergar nessas 2 informações quais são as dimensões da qualidade que estão envolvidas ali, que estão inseridas ali. Tá claro isso, gente? O item 2 é o mais importante, tudo bem? Então, qualquer informação é válida, mas eu consigo ver, não, aqui tem uma precisão. Essa informação ela é precisa. Essa informação que eu recebo, ela é original. Eu quero que vocês falem sobre essas dimensões que vocês receberem, que vocês classifiquem elas de acordo com essa dimensão. Ok, gente? Não é difícil, mas cuidado com esse item 2 aí. Bacana? Bom, beleza. Então é isso.
Nossa aulinha de hoje, né? Lembrando, nossa aula acaba sempre 9h30, porque a gente combinou de fazer direto, não é isso, gente? A gente combinou isso. Nós chegamos a combinar isso nessa turma, não chegamos, estou vendo aqui, está anotado. A gente chegou a combinar isso, então a gente faz direto. Hoje estamos saindo 15 minutos mais cedo, então podem aproveitar esses 15 minutos para utilizar. Já quem quiser fazer, já ficar livre logo, pode me mandar no e-mail, ou alguém me perguntou se eram disponibilizados. Vou disponibilizar. Vamos fazer o seguinte, esses 2 primeiros, como ainda está tendo problema de acesso ao AVA, eu não estou conseguindo, né? Não sei se vocês viram que na hora que eu estava aqui, tocou o telefone, era a coordenadora, provavelmente para me falar que normalizou ou não. Então, esses 2 slides eu já vou mandar lá no grupo de WhatsApp, somente dessa vez, tudo bem? Aí eu já mando para vocês usarem plenamente essa possibilidade aí do trabalho. Tá legal, gente? Vocês poderem desenvolver, tá? E aí, fica aguardando até a quinta-feira que vem. Lembrando, gente, toda quinta-feira às 18 horas, eu vou avaliar para saber quem está entrando no portal e está fazendo a pré-aula, pós-aula e pós-aula, e fazendo aqueles exercícios que tem lá, que vai contar como frequência e pontuação. Os outros 500 pontos dessa primeira atividade vai ser o portal 100% feito, tá legal? Então, estou dando uma colher de chá ainda. Quem não acessou ainda o AVA, por qualquer que tenha sido o motivo, podem fazer até quinta-feira que vem essas 2 primeiras semanas, tá? E aí eu vou considerar entregue quem tiver 100% na semana que vem. Bacana? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tá indo dentro do possível? Daqui a pouco vai ficar mais dinâmico, algumas atividades que eu vou passar, fica um pouco mais, nesse momento agora é um pouco mais de formar conhecimento, depois nós vamos deslanchar nisso aqui, tá legal? Então, gente, é isso, agradeço desde já a presença de vocês, a aula está gravada, depois vou disponibilizar lá os links, vou baixar isso até para colocar, porque dentro de 2 semanas somem as aulas gravadas, então eu vou continuar. Eu vou baixando os vídeos, coloco no YouTube e disponibilizo para vocês também o link depois, tá? Toda e qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar lá no grupo de WhatsApp, fiquem à vontade para utilizar aquela ferramenta, tá? Um forte abraço para vocês, um bom resto de semana. Gente, juízo e muito cuidado, muito bom uso da informação nessas próximas 2 semanas, porque o bicho vai pegar e vai aumentar os casos absurdamente pelas informações que nós chegam com muita propriedade, né? E já chegam para a gente sabe que as questões vão piorar um pouco mais aí, então se cuidem, ok? Bom final de semana e até semana que vem. Obrigado, professor, igualmente. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, professor. O Gabriel está sem Boa noite a microfone. todos aí, até semana que vem. Bacana, até semana que vem. Um abraço a todos aí, gente. Até.